tarde, amigos do Canelada. Mais uma rodada de disputa na liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras enfrenta o Mirassol fora de casa, um duelo complicado, até porque vale a gente lembrar que o Mirassol ainda não perdeu em casa nesse Campeonato Brasileiro, hein? Mirassol tá brigando ali na parte de cima da tabela. Mirassol vem mostrando um bom futebol, jogando principalmente em casa. E é um Mirassol que nunca perdeu em casa nesse Campeonato Brasileiro, não tem nenhuma derrota em casa no Campeonato Brasileiro e que vai enfrentar o Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras, que abriu 3 pontos de vantagem para o Flamengo na última rodada. Aí são 3 pontos de vantagem, mas na verdade é mais do que isso, porque o Palmeiras tem 3 pontos de vantagem e ainda 2 vitórias a mais. Ou seja, não basta o Flamengo vencer uma partida e o Palmeiras perder. O Flamengo precisa tirar, na verdade, 4 pontos de diferença para o Palmeiras em 7 rodadas restantes nesse Campeonato Brasileiro. Por outro lado, nessa disputa pela liderança, né, temos o Flamengo recebendo o Santos hoje no Maracanã. O Flamengo é sim muito favorito, é um time que precisa vencer para continuar sonhando com esse título brasileiro. Eu me arrisco a dizer que se o Flamengo não vencer hoje, já era o campeonato para o Flamengo. De verdade, ainda mais se o Palmeiras vencer e o Flamengo não vencer. Se o Palmeiras vencer e o Flamengo não vencer, para mim, já era o campeonato brasileiro para o Flamengo. Mas o Flamengo, ele tem uma boa lembrança com relação a isso. Na última conquista, né, de campeonato brasileiro, não sei se foi na última ou em alguma das últimas, né, conquistas do Flamengo, eu vou até perguntar para o PH aqui, o Flamengo vivia a mesma situação, a mesmíssima situação. O Flamengo precisava tirar essa diferença de pontos, faltando 7 rodadas para o Campeonato Brasileiro, e o Flamengo tirou essa diferença. Então, é sim um fator para dar otimismo para esse Flamengo, para dar esperança para esse Flamengo, que vai receber um Santos que também precisa vencer e que hoje vai ter o Neymar, né? O Neymar decidiu não jogar contra o Palmeiras durante a semana, porque não se sente à vontade, até por temer lesões, de jogar na grama sintética, e deve começar como titular hoje o Neymar contra o Flamengo. E é um Santos que está na zona do rebaixamento. É um Santos que precisa também vencer. Então, o Flamengo também tem um jogo razoavelmente complicado, mas se eu disse na semana passada que o confronto era bom para o Palmeiras e até apostei com o Vampeta, ganhei mais R$100 do Vampeta, mas ele ainda não me pagou, né? Porque eu dei um empate para o Santos ainda, e se fosse por um gol de diferença, ninguém ganhava. Mas o Palmeiras venceu por 2-0, então eu também digo que hoje o Flamengo também é muito favorito contra o Santos e tem que vencer. Tem que mostrar brio de Flamengo, tem que mostrar vontade de Flamengo, ao contrário do que aconteceu em algumas partidas recentes, que eu digo que, na minha opinião, esse Flamengo vem escolhendo os jogos que quer dar o máximo e tem que ser criticado por isso. Vamos falar também da polêmica na declaração aí do Ramon Dias, né, que está gerando muita polêmica. Na minha opinião, não merece tanta polêmica. É uma declaração que pode ter sido infeliz, mas que a geração do Ramon Dias e até a minha já falou muito. Ah, futebol é coisa de homem. Para mim não teve a maldade que muitas pessoas tentam jogar para a declaração do Ramon Dias, e que a gente vai debater também no programa, que nossos companheiros podem ter aí opiniões diferentes. Vamos falar sobre essa declaração aí do Ramon Dias depois do péssimo resultado do Internacional
contra o Bahia, que começou vencendo por 2-0 e deixou empatar. Vamos falar do São Paulo, que aí Flávio Prado vai ficar grande. Red Bull Bragantino venceu o São Paulo fora de casa. E aí, eu vou ter que escutá-lo. Se eu faço gracinha quando o Red Bull se lasca e o São Paulo se dá bem, hoje é o dia de dar a forra para Flávio Prado. Então tem muito assunto pra gente aqui hoje. Uma boa tarde. Flávio Prado, Bruno Prado, Mauro César Pereira. Bom, começando aí, né, por esse confronto, pela liderança do campeonato, que, claro, todo dia é assunto, e que hoje, eu te pergunto, Mauro César Pereira, dá para dizer que o rival do Palmeiras é mais complicado que o do Flamengo? Porque o Mirassol briga na parte de cima da tabela e não perdeu nenhum jogo dentro de casa por enquanto. Enquanto o Flamengo pega um Santos que tem o Neymar, tudo bem, muita mídia falando aí do Neymar, primeiro confronto contra o Flamengo no Maracanã, mas é um Santos que está na zona do rebaixamento e enfraquecido, Mauro. E também teve uma polêmica recente que o Mirassol usou o avião da Leila Pereira. Você acha que isso também merece ser assunto ou não? É um fato que pode passar batido. Ela tem direito de emprestar o avião e o Mirassol foi para o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense com o avião da Leila Pereira. Mauro César Pereira. Bem, boa tarde a todos. Eu não sei se o avião foi alugado, emprestado, mas enfim, eu fico aqui imaginando, o Mirassol está próximo de uma vaga da Libertadores, algo inimaginável no começo da temporada, né? O Mirassol não esperava chegar tão bem, evidentemente. Aí o Mirassol vai fazer o quê? Vai pegar um avião emprestado, alugado, aí por conta disso vai mudar o comportamento da equipe? Olha, rapazes, pegamos um avião da Leila emprestado, alugamos o avião, então vamos mudar o comportamento? Sério isso? Acho que quem levanta esse tipo de suspeita, além de leviano, que certamente não tem prova nenhuma, é meio bobo, né? Para dizer o mínimo, né? Isso é conversa de torcedor bobalhão de rede social, bobalhão de rede social. Alguém pode até achar que não é muito ético e tudo, porque as equipes vão se enfrentar. Pode ser. Aí pode ser uma outra discussão, eu acho que é muito subjetivo, mas imaginar que o time vai mudar o seu comportamento, como as pessoas ficam especulando, por conta de um avião alugado ou emprestado, enfim, realmente não. E outra coisa, viagem para o Rio de Janeiro, né? É que viajou lá para o Japão, uma viagem curta aqui, não é nada do outro mundo, enfim. Lógico que o Flamengo tem um adversário menos difícil do que o Palmeiras. O Flamengo enfrenta o time da zona do rebaixamento, joga em casa, o Palmeiras joga contra uma equipe que está entre os 5 mais bem colocados e joga fora de casa, e um adversário que não perdeu jogando seus domínios. Eu acho que, assim, comparações com 2020, elas têm que ser contextualizadas, primeiro porque aquele campeonato teve um negócio assim, anormal, que foi o recorde de vitórias seguidas da história da competição, do Internacional com a Abel Braga, 9 vitórias. Não tinha público, era no campeonato da pandemia, começou em 2020, terminou em 2021. E a distância, na verdade, ela foi até maior. E uma rodada depois da 32ª, o Inter tinha 4 pontos na frente do Flamengo. Mas eles se enfrentariam ainda, né? Mas também o Flamengo perdeu pontos, por exemplo, perdeu na última rodada para o São Paulo. Porque aconteceu muita coisa, e muita coisa vai acontecer. É muito pouco provável que os dois vençam todos os jogos até o final, tanto Palmeiras quanto Flamengo. É provável que eles percam pontos até o fim, pelo menos o histórico do campeonato mostra isso. Então, acho que tem que se jogar rodada a rodada e no final vai ver o que acontece. Evidentemente, se alguém tiver muito à frente, no caso o Palmeiras tem uma probabilidade maior de abrir mais pontos, aí é claro que o título pode se encaminhar para o Palmeiras, até porque se o Flamengo perceber que está muito longe, o campeonato vira uma chance matemática, ele vai tirar o pé no campeonato para se concentrar no jogo do dia 29, na final da Libertadores, para ter seus jogadores inteiros. Isso aí é líquido e certo. Mas enquanto tiver uma diferença que pode ser modificada rapidamente, o Flamengo também vai tentar o melhor possível para tentar ainda brigar pelo título, que é algo absolutamente factível, né? E nos 2 últimos anos nós vimos, 2020, 23 e 24, o campeonato teve reviravolta. Só não teve em 22 e 21. 21 o Atlético ganhou, 22 o Palmeiras ganhou, mas em 20 São Paulo com o Diniz liderava, perdeu a liderança, o Inter arrancou com 9 vitórias, assumiu a ponta, perde um jogo em casa para o Sport. E aí o Flamengo depois consegue passar à frente. O Flamengo ainda perde para o São Paulo na última rodada, ainda assim é campeão, porque o Inter empata em casa com o Corinthians. Em 2023 foi aquela
incrível pipocada do Botafogo, e o Palmeiras ganhou o título. O Flamengo poderia ter vencido aquele campeonato, mas perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 3-0, por exemplo, já com o Tite na reta final. E aí, mesmo tendo vencido o Palmeiras por 3-0 na reta final, o título não ficou com o Flamengo, ficou com o Palmeiras. E no ano passado, o Botafogo abriu vantagem maior do que a do Palmeiras nessa altura do campeonato, chegou a fazer 6 pontos, perdeu essa vantagem, ficaram iguais, Palmeiras com mais vitórias, se enfrentaram em São Paulo, 36ª rodada, véspera da viagem do Botafogo para Buenos Aires para jogar a final da Libertadores no sábado, o jogo foi numa terça, na quarta o Botafogo tinha que chegar à Argentina, e o Botafogo foi lá no Allianz Parque, ganhou, e depois confirmou o título nas últimas rodadas, ganhando inclusive do Inter de Porto Alegre. Então, assim, o campeonato de pontos corridos, gente, tem várias nuances, muita reviravolta, normalmente, quando está assim, muito equilibrado. Os dois times estão envolvidos com uma outra competição mega relevante, então isso também pesa em toda a preparação, todo o contexto. Então, como eu falo sempre, eu acho que das coisas mais chatas do futebol brasileiro, da imprensa especialmente, é o desejo incontrolável de dizer o que vai acontecer antes de acontecer. As pessoas deixam de analisar o jogo. Por exemplo, na segunda-feira, são várias resenhas assim, vários jogos para comentar, várias coisas interessantes para serem ditas sobre os jogos, mas aí ficam projetando o futuro. Não, mas se perder, se ganhar, se... Cara, isso é uma conversa de botequim. Qualquer um chega no botequim, pega a tabela e fala, vem cá, se ganhar aqui, esse pessoal sabe fazer conta. Então não precisa assistir jogo, não precisa se aprofundar, não precisa estar bem informado, nada, é só ficar especulando. Isso acontece com 7, 8 rodadas. O Botafogo era campeão brasileiro naquele ano de 2023, lembra? Com 12 jogos do Luiz Castro, que abriu uma vantagem enorme. Depois tanta coisa aconteceu e o campeonato está aberto. Os dois vão brigar e essa rodada, como todas as demais, até o final, são rodadas importantes. Até o Cruzeiro tem chance. Até o Cruzeiro não está morto, não. É chance pequena, mas até o Cruzeiro tem chance. Pega uma rodada como a de hoje, assim, o Palmeiras perde e o Flamengo empata. Não precisa nem perder o Flamengo. O Cruzeiro vence, ele se aproxima. Até o Cruzeiro tem chance. Pequena, mas tem. Não acabou, não. Eu, se eu fosse o Leonardo Jardim, eu estava remando até o fim. Especialmente com os dois ali preocupados também com o jogo entre eles no dia 29. Enfim, pontos corridos é legal, especialmente quando não tem um time que dispara. E é isso que a gente tem que curtir o campeonato e discuti-lo, acho que muito mais em cima dos jogos do que nessa necessidade incontrolável. É o que eu falo sempre, é o cara que... Assim, as pessoas que fazem isso, eles deveriam fazer assim, quando vão ao cinema, ficam na porta do cinema e esperam terminar a sessão anterior. Aí quando o cara está saindo, pergunta, como é que é o final do filme? Eu vou entrar, comprei um ingresso, vou entrar daqui a pouco, me conta o final, que eu gosto de saber o final, eu adoro spoiler. Acho que ninguém faz isso, só um louco faz isso. As pessoas querem saber o final do campeonato antes dele terminar, e muito antes dele terminar. E faltam 21 pontos para cada time, são 7 rodadas, tem tudo para ser um final até emocionante, muito disputado. Mauro, mas aí, até uma pergunta que eu te faço antes de passar para o Flávio, para o Bruno, muito do que algumas pessoas, inclusive influenciador, tá? Que realmente repercute muitas vezes o que se fala, também não pode ter vindo pela reação do Felipe Luiz na coletiva de imprensa, né? Porque a declaração do Felipe Luiz, na minha opinião, ele meio que está se entregando ali. Foi uma declaração, a gente já falou aqui, infeliz, quando ele diz, mas os erros agora vão ser normais porque é muita pressão, infelizmente nossos erros estão sendo letais e agora está ainda mais difícil chegar ao nosso objetivo. O Felipe Luiz meio que desperta, né, no seu torcedor e até na mídia, uma impressão, caramba, o Flamengo já está praticamente se sentindo derrotado. Ele passou um pouco dessa impressão, né, Mauro? E eu acho que alguém deve ter chamado a atenção nele com relação a isso, depois da coletiva no jogo contra o São Paulo. Mas isso foi agora. As pessoas estão querendo adivinhar o campeão desde a rodada 7 ou 8. Isso foi agora e acontece todo ano. Não precisa alguém ter uma declaração polêmica ou que desperte alguma reação nos demais. O que eu estou dizendo é que as pessoas querem o tempo todo dizer quem vai ser campeão. O Felipe, ele não pode se comportar como ele se comportou. Eu soube que isso foi tema até de conversa lá dentro, que é natural que seja também. Ele estava muito abatido e não pode ficar abatido. Ele tem que levantar a cabeça. A entrevista dele foi um desastre no meio de semana. Acontece. Técnicos experientes dão entrevistas desastrosas, né? Ontem tivemos um, inclusive, por uma outra razão. Então, acontece com ele também. Ele tem que ser... A função do Boto é chamar, conversar. Felipe, você não pode baixar a cabeça, cara. Chegar na coletiva, mesmo que você esteja
chateado com o resultado, com tudo que aconteceu, que o Flamengo deixou de ganhar 2 pontos por conta da irresponsabilidade. Eu considero responsabilidade. Aquela entrada não tem menor cabimento do Plata. Menor cabimento. Inconsequente ele foi. Sabe, o cara que já está com expulsões no currículo, né? Justas ou não, está com cartão vermelho no currículo. Pô, vai arrumar mais um naquela altura do jogo, logo depois de fazer 2-1. E é um jogador que é um dos queridos dele, um dos preferidos dele. Ele defendeu o jogador, minimizar, foi sem querer, foi um desastre, a entrevista foi muito ruim. Mas não significa que o Flamengo vá... o Felipe Luiz estava batido, então o Flamengo saiu do campeonato. Não, ele não é dono do Flamengo. Só se o BAP e o Boto forem 2 omissos. Na verdade, eu soube até que isso já foi tema de conversa lá dentro, depois do jogo, mais adiante. Eu acho que é normal que seja, acho que é assim, até para dar um suporte para ele. Cara, não pode ser assim. Eu acho o seguinte, numa situação como essa, o que faltou o Felipe ali, o que falta a ele nessas horas, é ser menos tecnocrata e mais humano. O futebol tem um componente emocional também importante. E aí chegar numa coletiva dessas e mostrar indignação consigo mesmo. Pô, o jogo estava encaminhado, 2-1, momento bom do jogo e tudo, tivemos mais uma expulsão. Evidentemente o jogador não quer ser expulso, mas tem que tomar cuidado, eu vou conversar com o Plata, eu vou conversar com os outros. Tivemos várias expulsões recentes, 2 no mesmo jogo. Você vê, o Flamengo deixou 3 pontos na Bahia com 2 expulsões, uma com 12 minutos. O Flamengo teve expulsão contra o Racing, injusta, mas teve, né? Também foi meio ingênuo ali o seu Plata. Passou um perrengue desnecessário. Desnecessário. Contra o Sport, expulsão do Everton Araújo, o jogo estava resolvido, tudo não teve consequência, mas foi expulso. E agora essa expulsão contra o São Paulo que condicionou o jogo. Um ponto que tem que ser dito é o seguinte, né? O lance é semelhante a lances em que jogadores do Palmeiras não foram expulsos. Isso também tem que ser falado. Isso também interfere nessa tabela. O Andrés Pereira não foi expulso. Muito parecida a jogada. Entrada forte, de cima para baixo, na altura do meião do adversário, na canela. Né? No caso ali foi até no tornozelo, o do Plata. E teve o Gustavo Gomes contra o Cruzeiro também. Isso também afeta, é claro. Claro que vai ter palmeirense agora vendo o programa e me xingando. Pode xingar à vontade. São fatos, não estou dando opinião. Aquilo aconteceu, todo mundo viu. Então, como também tem interferências de erros de arbitragem. Como também achei que o pênalti do Arrascaeta não existiu no jogo contra o São Paulo. Para mim aquilo não é pênalti. Aquilo ali é pênalti à brasileira. Enfim, mas isso é uma outra história. Depois, quando a gente falava de São Paulo e Bragantino, a gente pode falar disso de novo. São Paulo foi 2 vezes prejudicado com esse tipo de pênalti. Mas, enfim, o fato é que ele tem muitos jogadores expulsos. Ele pode ficar indignado, demonstrar indignação com os jogadores, com ele também, que é o comandante, e não baixar a cabeça como ele baixou. Mas isso não tem a ver com as pessoas quererem adivinhar quem vai ser o campeão o tempo todo. Elas querem saber sempre. Não precisa ninguém abrir a boca. É isso que eu tô dizendo. As pessoas, ao invés de curtir o campeonato, querem ficar adivinhando. Você tem uma rodada de domingo importante, ao invés de as pessoas discutirem os jogos, os detalhes dos jogos, um aprofundamento sobre as partidas. E aí? Vamos ver, próximos jogos, quem vai ganhar? E se vencer aqui, se perder ali, cara? Tem muito assunto na mesa. Enfim, é isso que eu quero dizer. E o Mauro levantou um assunto que aí, isso eu falo, isso é o bom daqui, que a gente não tem medo da forma como o torcedor vai reagir. Né? E a gente fala o que a gente pensa. Realmente o Mauro lembrou dessas entradas aí do Palmeiras que não tiveram a expulsão. Agora, tem o outro lado também, né? Flávio Prado, Bruno Prado, que o Flamengo, muitas vezes, ele não aproveita quando a arbitragem erra a favor dele. Que foi o que aconteceu no jogo passado, como disse o Mauro. O pênalti no Arrascaeta não foi pênalti contra o São Paulo. Foi marcado pênalti. Flamengo poderia, foi beneficiado pela arbitragem. Mesmo assim não ganha. Não ganhou quando foi beneficiado, né, pela arbitragem. E foi beneficiado. No jogo contra o São Paulo foi beneficiado. Aí o Plata, com toda a sua inteligência, e ainda agora tem esse outro assunto. O Plata, a diretoria está tendo cautela sobre o assunto, porque o Plata está abalado. Imagina se não tivesse ficado abalado, né, gente? O cara quase tirar o time da final da Libertadores. O cara quase tirar a possibilidade do time de ser campeão brasileiro. Se ele tivesse rindo e gargalhando, aí que eu já ia dizer, demite logo. Ué, é óbvio que ele tem que estar abalado. Olha a besteira que ele fez. Mas mesmo abalado tinha que estar levando esporro e sendo punido. Tá? É bem importante deixar isso claro, na minha opinião. Porque é o vitimismo que surge sempre hoje em dia. Tá muito abalado. É um jogador, ganha bem pra caramba,
ferrou o time no Campeonato Brasileiro, podia ferrar na Libertadores. Então tem essa situação também, né, Bruno e Flávio, do Flamengo não ter aproveitado esse erro que teve a seu favor. Poderia ter saído com os 3 pontos. Saiu com 1. Palmeiras disparou. E outra, né, que também eu queria perguntar para vocês, é essa situação do Neymar. Neymar jogando o primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã. O Neymar já teve 7 jogos contra o Flamengo. Nunca no Maracanã. É um diferencial o Flamengo que vai pegar esse Santos com o Neymar e o Palmeiras ter pego esse Santos sem o Neymar? Bom, boa tarde a todos. Sobre o Neymar, ele pode, em algum momento, num lance isolado, fazer alguma coisa. Ele tem talento para isso, né? Não espero uma atuação dele com regularidade, ou nem boas atuações com regularidade, mas é um cara que você tem que estar atento. Ele pode, numa falta, numa bola, conseguir alguma coisa, mas é muito, sim, de lampejo, de momento. Então, para mim, o Flamengo é favorito para ganhar o jogo, independente se Neymar está no campo ou não. Ele em campo, você vai ter um cuidado, mas o Flamengo é favorito. Acho que do mesmo jeito que o Palmeiras era na quarta-feira. O Palmeiras confirmou o favoritismo e o Flamengo hoje tem que ganhar o jogo. O time do Flamengo é bem melhor que o time do Santos, como o do Palmeiras também é. Então, acho que é independente da presença dele. Não acho que fique hoje o Santos numa situação melhor para encarar o Flamengo do que estava para encarar o Palmeiras pela presença dele. É um jogador talentoso que numa bola, mesmo sem estar na sua melhor condição, em algum momento ele pode arrumar alguma coisa, mas é muito, sim, de esporádico, uma coisa que não dá para saber se vai acontecer ou não. Mas claro que ele é um cara que exige cuidado. Você vai pensar 2 vezes antes de fazer uma falta perto da área, tentar não dar espaço para ele receber uma bola perto da área, como no jogo do primeiro turno, ele recebe uma bola dentro da área. Se ele recebe uma bola dentro da área, ele é muito perigoso. Né? Tentar fazer com que ele receba a bola longe do gol, aí ele vai ter mais dificuldade para fazer alguma coisa. Então, são esses cuidados, né? Ele muito perto do gol no espaço curto, ele pode ser perigoso. Mas não acho que isso vai interferir assim, numa mudança. Acho que o Flamengo é um jogo que ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar. Hoje, na teoria, é uma rodada que, se tiver uma mudança na diferença de pontos, que hoje está em 3, o mais provável é que diminui do que aumente. Né? Pode os 2 vencerem. Eu acho que o Palmeiras, mesmo tendo um jogo duro em Mirassol, ele tem um pequeno favoritismo, mas é um jogo difícil, porque o Mirassol não perdeu lá. Então hoje quem tem mais chance de tropeçar é o Palmeiras, como na quarta-feira quem tinha mais chance de tropeçar era o Flamengo e acabou tropeçando. E o Palmeiras era um jogo que ele tinha que ganhar em casa e ganhou. Hoje quem tem que ganhar em casa é o Flamengo. E o Palmeiras tem um jogo lá que ele pode vencer, mas se ele tropeçar está dentro do normal. Não é nada fora do normal ele empatar, por exemplo, em Mirassol. Então hoje é uma rodada, na teoria, favorável ao Flamengo. E ele vai jogar antes do Palmeiras. Então se ele ganha o jogo, ele iguala em pontos e aí o Palmeiras que se vire lá em Mirassol para não deixar o Flamengo encostar. Hoje é mais favorável para o Flamengo. Mais vantajoso, Bruno, na sua opinião, e vou perguntar também para o Flávio, para o Flamengo jogar antes, porque joga a pressão para o Palmeiras depois, ou é mais favorável o Palmeiras jogar depois, porque sabe o resultado do Flamengo? Porque tem muito essa polêmica, né? E eu não vejo também tanta diferença. O Palmeiras vai jogar mais porque sabe que o Flamengo perdeu. O Flamengo vai jogar mais porque vai jogar pressão pro Palmeiras. Eu não acho que muda muita coisa, não. Eu acho uma polêmica meio desnecessária, isso de horário de jogo. Eu também acho que não vai mudar muito, mas se tiver algum peso, e não acho que não, porque é um time muito acostumado a isso, a jogar um pouco mais pressionado, não acho que vai ser uma coisa decisiva, mas acho que para o Flamengo é um pouquinho melhor. Você joga, faz o seu, né? Se fizer o seu, né? E aí o Palmeiras tem que se virar lá. O Palmeiras vai... Porque se o Flamengo tropeça, por exemplo, e não que o Palmeiras vá relaxar se isso acontecer, mas se o Flamengo empata, o Palmeiras já não tem uma obrigação tão grande de vencer em Mirassol. Ele pode jogar até um pouco mais tranquilo, não que vá jogar relaxado de qualquer jeito, não é isso. Mas se tem alguma coisinha pequena... Eu prefiro, se eu pudesse escolher, você tem essas opções, eu prefiro jogar antes. Prefiro jogar, tentar fazer a minha parte, e aí o outro que se vire para depois fazer a parte dele, para não deixar encostar. E a gente tem, né, esse jogo do Palmeiras hoje contra o Mirassol,
né? Que é um jogo dificílimo, mas minha opinião, nessas horas eu acho que camisa pesa muito, Flávio Prado. Acho mesmo. Pô, é o gigante Palmeiras contra o pequeno Mirassol. Num momento que é fundamental para o Palmeiras. É fundamental esse momento para o Palmeiras, porque ele sabe que o Flamengo tem um jogo onde ele é bem favorito contra o Santos no Maracanã. Agora, o fato do Mirassol, né, estar imbatível em casa. O Mirassol não perdeu ainda nesse Campeonato Brasileiro dentro de casa. Lembrando, gente, faltam 7 rodadas. O Mirassol, ele pode acabar o Campeonato Brasileiro sem derrota dentro de casa. Isso é muito grande para um time pequeno, porque é um time pequeno. É um time que está surgindo agora, é um time que está surpreendendo o Brasil todo. Mas, Flávio, a gente ter 7 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, com o Mirassol em quarto, por enquanto classificado para Libertadores, e sem perder em casa, é um adversário complicado para esse Palmeiras. Mas, repito, Flávio, acho o Palmeiras favorito, mesmo com tudo isso. Porque é um momento sensacional do Palmeiras e porque eu acho que nessa hora a camisa pesa. Então, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Eu concordo, eu acho que o Mirassol ele joga um pouco mais relaxado, né? Porque praticamente ele já está na Libertadores e, claro, ele já fez e já está fazendo história. É o maior ano da história do time, ninguém esperava nada, né? Não sou o presidente da Federação Pernambucana, né? Ele que fez um pronunciamento inteligentíssimo antes do campeonato começar. Imagina, Mirassol, isso é time e tal. E aí o Sport está rebaixado e o Mirassol está na Libertadores. Mas, enfim, a verdade é que ganhar lá é muito complicado. É bem difícil. O Palmeiras, na época, o torcedor do Palmeiras mais jovem, ele é mal acostumado. Ele acha que sempre foi assim. O Palmeiras só tomou de 6 em Mirassol. O Palmeiras baita freguesão do Mirassol. Foi um dia divertidíssimo, né? Virou acho que 5-0. Foi engraçado. Foram gols muito rápidos. Eu dei risada pra caramba naquele dia. O Palmeiras tomou de 6 do Mirassol. Hoje, claro que as coisas mudaram, óbvio, né? Hoje o Palmeiras chega, também concordo, com algum favoritismo. Agora, o detalhe engraçado é que a última rodada do campeonato é exatamente Mirassol e Flamengo. Então, esses 2 jogos, eles podem pesar diretamente na tabela. Com relação ao horário de jogo, não muda nada. Os dois precisam ganhar o jogo. Os dois vão jogar tudo em qualquer condição. O Santos ganha do Flamengo. O Palmeiras vai entrar mais relaxado? Pelo contrário, vai entrar querendo ganhar mais ainda. O Flamengo ganha do Santos. O Palmeiras vai ter que ganhar do mesmo jeito. Então, mas é um jogo onde o Palmeiras pode perfeitamente perder pontos, sim. É um jogo onde você... Se houver um empate, até uma vitória do Mirassol não vai ser. Nossa, não vai ser uma surpresa, não. Surpresa vai ser se o Flamengo não ganhar do Santos. É aquela história. A gente fez até aqui no Canelada, no Bate-Pronto, uma análise sobre isso, né? As rodadas que cada um tinha mais tendência a ganhar. E até agora tá tudo certo. Aquele que parecia que aquele time teria vantagem foi o que aconteceu. Hoje é uma rodada com mais tendência à diminuição dos pontos entre Flamengo e Palmeiras. Hoje a tendência é, se alguém for perder pontos, o mais normal será o Palmeiras e o Flamengo ganhar o jogo contra o Santos. Pode acontecer o contrário? Lógico que pode. Santos ganha do Flamengo, o Palmeiras ganha em Mirassol. Mas eu acho que vai ser mais ou menos por aí. A vida do Palmeiras será muito pior do que a vida do Flamengo nessa rodada, independentemente de horário, de qualquer coisa. Ganhar em Mirassol não é mole. E o Mirassol, ele já fez o que tinha que fazer, ele está tranquilo. Se ele perder também não vai acontecer nada. O Palmeiras não. O Palmeiras pode estar jogando a cada rodada a história de um título. O Mirassol não vai ser campeão brasileiro. Dificilmente ele vai deixar de ser campeão da Libertadores. Então hoje o jogo é decisivo, mais um decisivo para o Palmeiras e não para o Mirassol. Você não ficaria surpreso se o Mirassol ganhasse hoje do Palmeiras? Não ficaria. Não ficaria. Eu acho que, tipo assim, 1-0 Mirassol, 2-1. Contradição. É claro que se fosse fazer aquela aposta, né, da loteria esportiva, a primeira opção seria Palmeiras, segundo empate, a terceira Mirassol. Mas não é uma surpresa. Não dá para dizer que é zebra. Acho que se o Santos ganhar do Flamengo no Rio é zebra. O Mirassol ganhar do Palmeiras e Mirassol não é zebra. Mas o favoritismo é do Palmeiras, claro. Porque, eu ficaria surpreso se o Mirassol ganhasse. Eu acho que o empate, talvez não. Mas eu não vejo o Palmeiras perdendo esse jogo pro Mirassol. Agora, só passando pro Mauro César Pereira, né, que ele estava fazendo uma comparação
de Flamengo e Palmeiras, e agora a gente está falando do jogo do Palmeiras, vamos falar do jogo do Flamengo contra o Santos, vamos falar da polêmica do Ramon Dias, mas focando agora nesse assunto do Palmeiras, ô Mauro, foi aquilo que a gente trouxe aqui. O Palmeiras ele vai enfrentar o Mirassol, que ele não perdeu, tá? Em casa, ainda nesse Campeonato Brasileiro. Só que o Palmeiras, longe de casa, ele também vai muito bem. O Palmeiras ele tem 29 pontos conquistados em 14 jogos, né? Fora de casa. E o que é o melhor número de uma equipe visitante nesse Campeonato Brasileiro. Ou seja, claro, o Mirassol tem um baita número, mas também pega um time que é o líder do campeonato, que hoje, não sei se você concorda, é o time mais regular do Brasil e da América do Sul, né? Porque esse Palmeiras, tirando aquele apagão contra a LDU, não vem, e que tem altitude, não vem tendo tantas oscilações. E aí eu te pergunto, Mauro, você concorda com o Flávio? Não ficaria surpreso se o Mirassol vencesse? Eu ficaria. E outra, mesmo o Mirassol com esse número tão impactante de não ter perdido em casa ainda no Brasileirão, o Palmeiras é favorito, Mauro César Pereira? E por quê? O que você espera para esse jogo de hoje? Eu acho que é um jogo equilibrado, bem equilibrado. O Mirassol não perdeu em casa, é um time forte fora de casa, em casa mais ainda. O Palmeiras, ao contrário do que você disse, eu acho que oscila sim. Teve 3 jogos, por exemplo, perdeu para o Flamengo, tomou 2 gols de São Paulo no primeiro tempo, aí teve tudo aquilo que a gente viu. Perdeu para o Flamengo tomando 3 gols no primeiro tempo, perdeu para a LDU tomando 3 gols no primeiro tempo. Contra o Cruzeiro, graças ao Carlos Miguel, não perdeu o jogo, porque o Cruzeiro foi melhor em casa. E aí teve sequência boa depois, com aquela goleada histórica em cima do LDU. Foi buscar o resultado em cima de um problema que ele criou. Ganhou bem do Juventude, ganhou bem do Santos, que são 2 times da zona do rebaixamento. Então tem altos e baixos também. Todos eles têm. E o Palmeiras hoje depende. Qual vai ser o Palmeiras? Vai ser um Palmeiras jogando como jogou contra o Flamengo no Rio, contra São Paulo, tão vulnerável? E veja que mesmo o Santos quase marcou. O Palmeiras, na versão 2025, é um time que ele concede mais oportunidades aos adversários do que versões anteriores desse time, dessa equipe, do trabalho dessa comissão técnica. Teve até a bola do Vitor Hugo de bicicleta que o Gustavo Gomes salvou em cima da linha, depois de uma saída ruim do Carlos Miguel, que saiu, não conseguiu afastar o perigo e o jogador do Santos quase marcou. Então, acho que é um jogo equilibrado, não acho que tem favoritismo nenhum, não. Aliás, não gosto muito desse negócio de favoritismo, não, acho muito subjetivo. Não dou muita importância para isso, não. Isso é quando é muito evidente. No Rio, acho que é evidente. O Santos é um time da zona do rebaixamento, o Flamengo é o segundo colocado. É óbvio que jogando em casa, o Flamengo é favorito, que não quer dizer nada, você pode perder também. O Cruzeiro era favorito e perdeu em casa para o Santos, né? Então, o Flamengo era favorito na Vila e perdeu para o Santos também, no primeiro turno, 1-0 gol do Neymar. Eu acho que é um jogo que qualquer prognóstico é normal, nesse jogo aí de Mirassol. O Mirassol não perdeu em São Paulo, do Palmeiras. Empatou aqui, foi empate. Foi 1-1. Foi empate. O Flamengo teve que capinar sentado para ganhar de 2-1. O Cruzeiro, na primeira rodada, ganhou 2-1 com muita dificuldade. Os jogos são sempre duros. E o gol agora do Fluminense na vitória do meio de semana foi um gol acidental, né? Que a bola resvalou e foi para dentro do gol. Serna, né? Ou seja, perdeu e criou chances. Teve chance. Fez um jogo ali que poderia ter saído com um resultado melhor. Então, qualquer resultado no jogo de hoje, acho que é normal. E acho que o Palmeiras é um time como todos. É impossível um time não ter altos e baixos numa temporada dessa, gente. É muito jogo, um jogo em cima do outro, 2 competições importantes. Ninguém consegue manter o mesmo nível sempre. Todos os times vão ter altos e baixos, altos e baixos. É normal. Aí depende, qual vai estar um dia de altos ou dia de baixos. A gente vai saber na hora. Agora, Mauro, você discorda de mim que oscila menos. Eu acho que o Palmeiras oscila menos. Mas você acha hoje o futebol do Palmeiras o melhor futebol? Não. No futebol brasileiro, o mais ou não? Não acho. Acho que é um bom time, competitivo, muito intenso. Finaliza muito, como fez contra o Santos, mas não acho que faça um... Para mim, não é o que eu vejo, o que eu espero de futebol. Não é isso como o modelo, que jogo encantador. Não acho que seja. Tem muitas virtudes. É intenso, finaliza muito. Agora, tem vulnerabilidades defensivas. E o jogo de quarta-feira, de quinta-feira, o que me impressionou foi a ingenuidade do Juan Pablo Vojvoda. Vamos ver o que ele vai fazer hoje. Tentou jogar dentro do campo do Palmeiras. Fora de casa, 1 ponto tirava o Santos do rebaixamento. Esse jogo de quinta-feira é para o Santos tentar beliscar 1 ponto. Aí ele quis ganhar. Ele resolveu que queria ganhar o jogo. Como foram os gols do Palmeiras? 2 jogadas de bola longa. Uma, o zagueiro do Santos, me ajuda, Bruno, o zagueiro do Santos,
que perdeu a bola perdeu a bola no alto com o Flaco. Estava jogando o Duarte e estava o Zé Ivaldo. É o Zé Ivaldo da jogada. O Zé Ivaldo perde a bola pro Flaco, o Flaco serve o Vitor Roque. O Santos permitiu que o atacante mais perigoso do Palmeiras, em ótima fase, ficasse cara a cara com o seu goleiro 2 vezes. Nesse primeiro gol e no segundo. Quando de novo jogada apostando corrida com a zaga, o Vitor Roque com muita explosão ganha. O Santos estava todo no campo de ataque. O segundo gol você pode até entender. Não, o Santos saiu para tentar o empate. Pode ser. Mas o primeiro, porque o Santos estava exposto há muito tempo. A jogada estava desenhada. Eu achei que ali o Vojvoda foi muito mal. Tentar ganhar daquela maneira. Que o time dele joga. O time do Fortaleza jogava futebol super reativo, gente. Ano passado era um time de contra-ataque, menor posse de bola do Campeonato Brasileiro. Aí na quinta-feira, o Vojvoda resolveu que o Santos, sem o Neymar inclusive, que bem ou mal um cara que pode desequilibrar numa jogada, pelo talento que possui, ia jogar morando no campo do Palmeiras. O Palmeiras achou aquilo ótimo. Primeira bola que encaixou, Flaco ganhou no alto do Zé Ivaldo, o Vitor Roque saiu na cara do gol 1-0. E o segundo gol foi uma consequência do primeiro, também numa jogada de velocidade com muito campo para trabalhar. Naquela altura do jogo, o normal seria o Santos estar fechadinho, organizado, dificultando o Palmeiras e tentando sair em velocidade, tentando chegar lá na frente. E acho que foi muito mal o técnico do Santos e ali ele ofereceu, e o Palmeiras finalizou umas 30 vezes, né? Mas o Brazão estava segurando ali a barra. Agora, cara a cara, ali não tinha jeito. Nas 2 bolas com o Vitor Roque, ele não tinha a menor chance, né? Deixou o goleiro em maus lençóis. Então, assim, o Palmeiras é um bom time, muito competitivo, muitos predicados. Agora, não é, assim, você perguntou a minha opinião. Eu não me encanto com um time desse modelo de jogo. Não é aquilo que fala, ai, que coisa maravilhosa. Não, eu acho competitivo, mas acho que não é. E acho que é regular, como o Flamengo também é, como o Cruzeiro também é. Todos eles são. Mas aqui temos um outro hábito no futebol brasileiro, recortar só a última partida das 2 últimas. Como eu falei, pega um recorte anterior. Ontem aconteceu uma coisa engraçada. Outro dia eu fiz um comentário, me perguntaram assim, o Vasco tinha feito 4 jogos, com times lá do bloco de baixo, mais o Fluminense. Eu falei, olha, esses 4 jogos, tem um aí que é o clássico, que eu acho que tem um valor, os outros são jogos que o Vasco tem que ganhar. Jogando com times do bloco de baixo ali, se ele quer melhorar, o Vasco fez investimentos e tal. Nossa, eu falei, vamos esperar para ver a sequência do Vasco. Não, o Vasco vai brigar para a Libertadores. Aí eu disse, vamos esperar a sequência do Vasco. Nossa, aí comunidade de vascaíno me xingando, rede social me xingando. O que aconteceu com o Vasco? Botafogo, 3-0. São Paulo, em São Januário, 2-0. E ontem, Juventude ganhou do Vasco. O Juventude ganhou do Vasco. Com o Nenê e tudo mais, fazendo gol ali do ex, aquela coisa toda. Né? Cadê os caras que estavam me xingando? Porque é isso, a pessoa quer ouvir só aquilo que lhe interessa. Hoje, o mais conveniente para você não se apurrinhar é você jogar só elogios no Palmeiras, não falar nada que seja negativo, porque o torcedor quer ouvir só elogios. Como aqui, tem gente já me xingando porque eu falei que não foi pênalti no Arrascaeta. Não foi pênalti no Arrascaeta, claro que não. Encostou, desabou. Então a gente fica sendo xingado por todas as torcidas, mas não vai ter, pelo menos aqui, mentira, nem cinismo, como a gente vê muito aí na mídia. Muita gente cinicamente só concordando com tudo que é lindo, maravilhoso, para não se aborrecer. E o Palmeiras, né, Bruno Prado, ele tem uma sequência que tem o Mirassol hoje. Eu acho que hoje é o jogo mais complicado do Palmeiras até o fim do campeonato. Acho mesmo, porque, depois ele tem, se bem que o Santos na Vila pode ser complicado para o Palmeiras também, mas eu acho o Mirassol mais difícil hoje pelo que o Mirassol vem jogando em casa. O Palmeiras tem agora a sua pior sequência, que se ele pontuar, se ele fizer 6 pontos nesses 2 jogos, eu acho muito difícil depois perder o título, que é Mirassol fora de casa e Santos fora de casa. São os 2 jogos que o Palmeiras tem, porque depois ele tem o Vitória jogando no Allianz Parque. Não vai perder ponto pro Vitória jogando no Allianz Parque. Depois ele tem o Fluminense, mas também no Allianz Parque. É bem favorito o Palmeiras. Aí tem o Grêmio na Arena, que também não é um bicho-papão, tá longe de ser um bicho-papão nesse ano, mesmo jogando em casa, o Grêmio. O Atlético Mineiro também fora de casa, e depois o Ceará. Não é uma tabela tão complicada para o Palmeiras. Você concorda, Bruno, que esses próximos 2 jogos são os duelos mais difíceis para o Palmeiras nessa reta final? Acho que na teoria o de hoje é o mais difícil. O jogo do Santos tem um agravante para o Palmeiras, que são os desfalques. Data FIFA. O Palmeiras vai jogar na data FIFA sem o Flaco Lopes, sem o Vitor Roque.
Ontem saiu a convocação do Paraguai também, então Gustavo Gomes e Ramon Sosa também estão convocados. A do Uruguai, que ainda não saiu, o Uruguai sempre demora mais, os jogadores vão se apresentando, e depois que eles botam a lista, o Palmeiras tem 3 uruguaios que podem também estar na seleção, né? O Piquerez, o Emiliano Martinez e o Facundo Torres. Então o Palmeiras, a sua dupla de ataque, que é um ponto muito forte do time, o Palmeiras já não terá para enfrentar o Santos na Vila. Então esse jogo com o Santos na Vila, eu acho diferente do jogo que eles fizeram na quinta-feira. Quinta era o jogo na casa do Palmeiras, Palmeiras completo, e ganhou do Santos e era favorito. Agora é um jogo fora, se bem que o Santos também está tropeçando na Vila, né? Os jogos, já falei aqui, para mim, os jogos com Vitória e Fortaleza, se o Santos cair, são jogos que vão ficar muito marcados, como jogos que o Santos tropeçou dentro de casa, contra adversários diretos, e o Palmeiras bem desfalcado, né? Então esse jogo na Vila vai ter essa dificuldade. Com essa mudança da tabela, o Palmeiras ele vai fazer os 3 últimos jogos fora de casa. Esse é um ponto, né? Com a inversão, o jogo do Vitória, que era lá no final do campeonato, vai acontecer logo depois ali da data FIFA. E o jogo do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, foi para o final do campeonato. Então tem uma questão de uma maratona, que aí também entra essa coisa de todos os times terem alguma oscilação, porque o nosso calendário não permite que você jogue bem sempre. Hoje é dia 9 de novembro. O campeonato termina no dia 7 de dezembro, o campeonato brasileiro termina no dia 7 de dezembro. Então a gente tem menos de um mês para o final do campeonato. E o Palmeiras e o Flamengo também, eles vão fazer 8 jogos em menos de um mês, contando a final da Libertadores entre eles, 7 do Brasileiro e mais um lá em Lima pela Libertadores. Então, quando você vai fazer 8 jogos em um mês, e menos que isso até, né? O dia 9 hoje, dia 7 de dezembro, o jogo final do Brasileiro, você vai ter altos e baixos. E o Palmeiras terá 3 jogos fora de casa no final. Mas, claro que o Flamengo também terá os mesmos problemas e hoje o Palmeiras está 3 pontos na frente. Então, o Palmeiras tem essa vantagem. Mas o jogo de hoje, sim, eu acho que é o jogo mais difícil, né? Uma vitória hoje deixa o Palmeiras bem, né? Teoricamente, hoje é o jogo mais difícil do Palmeiras no campeonato até o final. Né? Quando que a gente imaginou que o jogo mais difícil do Palmeiras na reta final do campeonato ia ser contra o Mirassol? É uma baita surpresa, né? Esse Palmeiras. Agora, no Flamengo, o Flávio Prado, nessa disputa aí pela reta final, a gente traz que esse Palmeiras é um bom visitante, o Palmeiras pode abrir mais pontos e aí fica complicado. E o Mauro não acha que esse Palmeiras oscila menos que o Flamengo. Eu acho um pouco... Não, eu falei que oscila menos. Eu falei que os dois oscilam. Que todos oscilam. Sim, mas então... O Palmeiras não que mais ou menos. Eu não fiz comparação. Eu falei, o Flamengo oscila, o Palmeiras oscila, o Cruzeiro oscila. Não existe time regular que não tem altos e baixos numa temporada maluca como a do futebol brasileiro. Isso é impossível. Todo time vai ter altos e baixos. Então, quando se vende a ideia... que assim, como se fala assim... Eu falei que os... Você disse que... Disse outra coisa. Vou falar claramente agora. Para mim, todos oscilam. Não estou fazendo comparações. Quem oscila mais, quem oscila menos. Todos oscilam. Todo time está sujeito a ter uma jornada ruim. Ainda mais não tem um calendário desse. Você não vai ter um time aqui que vai ganhar todos os jogos, que nunca vai jogar mal, que não vai falhar, que não vai conceder chance ao adversário. É impossível, gente. É impossível. Qualquer um. Não é só o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro. Os de baixo também. Eu acabei de falar, o Vasco perdeu em casa com o Juventude. Outro dia o Vasco estava lá bombando, tentando chegar no... Era um dos times de melhor campanha no retorno. 3 derrotas seguidas. Um para o time que está virtualmente rebaixado, lutando com as últimas possibilidades matemáticas de escapar da volta para a Série B. Foi isso que eu falei. Todos oscilam. Não que um mais do que o outro. Não estou fazendo uma comparação, por favor. O que eu acho, então a minha opinião, né, que eu acho que o Flamengo oscila um pouco mais que o Palmeiras, é porque eu acho que tem aquele modo do Flamengo, que às vezes o Flamengo liga, de não ligar para o jogo, de parecer não ligar para o jogo, que eu acho que o Palmeiras não tem. Isso eu acho que o Flamengo oscila um pouco mais por isso. Porque às vezes parece que o Flamengo acha que ele pode ganhar a qualquer momento, ele desacelera, ele acomoda, coisa que eu não vejo no Palmeiras. Mas quando que o Flamengo não quis ganhar? Qual foi o jogo que ele não quis? Me fala, jogo recente, que não quis ganhar. Vamos lá. O Estudiantes na Argentina. Aquele jogo foi ridículo. Sim, mas não é que não quis ganhar. Jogou foi nada. Não é que não quer ganhar. Não foi capaz mesmo. Mauro, mas o que eu digo... Não jogou nada. Mas o que eu digo... Quando eu digo que não quer ganhar, é a falta de vontade, de pegada, de corrida, de porrada, de intensidade, entendeu? Sim, esse jogo foi péssimo. Sim, mas qual outro? Esse jogo eu vi muito.
dessa forma. O jogo contra o São Paulo, em algumas situações no primeiro tempo, eu achei que o Flamengo não estava ligado. Era erro de passe o tempo inteiro, ridículo. Contra o São Paulo, o Flamengo cometeu um erro ridículo do senhor Pulga, senhor Alexandro, no primeiro gol do São Paulo. Mas não, e tiveram outros, Mauro. O Léo Pereira errou, o Alexandre errou. Times erram. O Flamengo estava brincando. Times erram. Vamos lá. O que foi o Palmeiras contra o São Paulo? Tomou 2 gols no primeiro tempo. O que foi o Palmeiras contra o Flamengo? 3 gols no primeiro tempo. O que foi o Palmeiras? Foi o Palmeiras contra a LDU? 3 gols no primeiro tempo. Todos eles têm esses momentos. Mas eu não vejo a falta de pegada. No Flamengo eu vejo. Pô, mas o Palmeiras tomou 3 gols do Flamengo no primeiro tempo. 3 gols da LDU no primeiro tempo. 2 gols de São Paulo e mais um pênalti não marcado. Mas eu não vi o Palmeiras sem correr e dando toquezinho displicente, é isso que eu estou dizendo. Mas o Palmeiras também falha, todos eles falham. Estou te mostrando que o Palmeiras também tem seus momentos ruins. Todos têm. Isso eu sei, mas todos você concorda que você me perguntou quando que o Flamengo parecia acomodado e eu já te falei? O Flamengo tem o problema da soberba. É outra coisa. O Flamengo tem jogos que ele tem soberba. Esse lance do primeiro tempo, do primeiro gol de São Paulo no meio de semana, foi soberba. O Palmeiras não vejo soberba, vejo falhas. Vulnerabilidade, defesa às vezes exposta quando quer jogar no campo de ataque e tem uma zaga mais lenta e que permite, né, o que aconteceu, por exemplo, no jogo do Flamengo mesmo, os gols que tomou. O Flamengo tem um negócio de uma soberba, uma arrogância. Acho que esse é o grande defeito. Isso eu não vejo no Palmeiras. Mas então, que foi mais ou menos o que eu falei, o Flamengo acha que ele ganha a qualquer momento que ele quiser. Eu não acho que ganha a qualquer momento, acho que é soberba de certas jogadas. Que foi o caso do gol de São Paulo primeiro. Aquilo ali é para comer todo mundo do esporro. Absurdo aquilo ali, tomar um gol daquele com 2 minutos. Coisa ridícula. Vergonhoso. Aquilo é vergonhoso. E não foi a primeira vez. O Atlético Mineiro perdeu também o jogo do Maracanã na Copa do Brasil assim. Trocando passe até perder a bola, o gol do Atlético. É soberbo. O Flamengo às vezes é um time soberbo. Eu não acho que é que queira ganhar quando quer. Não, ele se acha. E aí eu acho que o Felipe Luiz tem muita responsabilidade. Cabe a ele mudar isso aí. Isso aí, cara, é cobrança. É deixar claro, não vou aceitar. Uma coisa é saber sair jogando, construindo. A outra é você não ter a capacidade de perceber que naquele momento não dá para sair jogando. Você está muito pressionado, não tem opção de passe. Aí tem que mandar a bola para longe, reorganizar a defesa e tentar sair. Né? Ou ter uma rota de fuga ali do jogador que você possa meter uma bola longa, o pivô, receber essa bola, tentar dar sequência à jogada. Você não pode ficar se expondo ali. O gol que o Flamengo tomou de São Paulo foi um negócio vergonhoso. O Pulga fez uma partida ridícula no meio de semana. Péssimo jogo. E o Alexandre também errou muito naquela jogada. Até o Arrascaeta participou do início, mas depois os outros 2 defensores foram os vilões. Eu acho que o Palmeiras é um time mais sério e o Flamengo tem momentos de soberba. Mas não acho que você vai ganhar quando quer. Não é isso. É soberba mesmo. Arrogância de certos jogadores em certos momentos. E aí, né, acabam acontecendo esses erros mais ridículos, né? Como eu falei quando o Mauro me perguntou, né, se eu lembrava. Cara, o jogo do São Paulo é um exemplo, porque o jogo do São Paulo teve o erro do Pulgar com o Alexandro e depois se repetiram. Teve erro do Léo Pereira de novo, teve erro do Alexandro de novo, teve quase um erro do Pulgar de novo, que o Pulgar recebeu no meio-campo, foi pensar muito. O jogador do São Paulo toma a bola, mas o juiz marcou uma rasteira, né? Marcou falta no Pulgar. Tem jogos que eu acho que o Flamengo não passa a impressão daquela gana, daquela vontade grande de ganhar. E isso que eu acho que oscila um pouco mais. E hoje, ô Flávio Prado, Flamengo tem desfalques importantes, tá? Não joga o Pedro, claro, Léo Ortiz e Jorginho. Ou seja, são desfalques assim possíveis, eu até quero confirmar com o Mauro, esses desfalques estão confirmados, porque não estão na sua melhor forma física e tem a final da Libertadores chegando. Agora, o Flamengo vai jogar, na minha opinião, tirando o Arrascaeta, sem seus principais nomes. Porque além do Rossi, né, que está muito bem no gol, tem o Léo Ortiz, que é o principal jogador da defesa, o Jorginho, que é o principal jogador ali dos volantes para sair jogando, e o Pedro, que é o principal homem-gol. Ou seja, dos 4 principais jogadores, só o Arrascaeta vai estar em campo, Flávio.
Ah, mas a diferença dos dois times é muito grande, né? Acho que nem equilibra. Nem com essas ausências todas não equilibra, não. O time do Santos está muito mal. O time do Santos está no desespero para não cair. Nós estamos falando do time que está desesperado para não cair contra o outro que está brigando taco a taco para ser campeão do brasileiro e vai disputar a final da Libertadores. Lógico, o Jorginho, principalmente, faz muita falta. Eu gosto demais do Jorginho. Acho que a defesa do Flamengo ela se recompõe com o Léo Ortiz, que eu também gosto, mas dá para recompor sem nenhum problema. Agora, o Jorginho, eu gosto demais, mas o Flamengo tem um elenco que dá para perfeitamente montar um time forte, um time com capacidade. E o Pedro é meio carta fora do baralho, né? Se ele conseguir jogar, vai ser uma coisa meio surpreendente. Então, acho que dá para montar um time muito melhor que o Santos, muito melhor. O Santos está numa situação que realmente ele... Sei, eu até falei na sexta-feira aqui no Bate-Pronto. O Santos tem que se preocupar com 5 jogos finais, porque ele tem esse jogo com o Flamengo e com o Santos, né, na Vila, com o Palmeiras, na Vila no final de semana. Então ele tem esse jogo hoje, né, no Rio, e tem o jogo contra o Palmeiras na Vila. Acho que esses 2 jogos, o que ele conseguir é lucro, sabe? Conseguir um pontinho nesses 2 tá bom, conseguir 6 é maravilhoso, mas não dá para contar com isso. Ele tem que fazer conta nos 5 jogos depois desse, para ele poder se virar e evitar ser rebaixado. Esses 2 jogos, ele é muito inferior, tanto ao Palmeiras quanto ao Flamengo, e o que vier é lucro. Então o problema do Santos... Ele é tão inferior a esses que o negócio dele é brigar com os caras iguais a ele. Esse daí ele tá pegando times muito superiores, pode acontecer alguma coisa porque é futebol, mas dentro da normalidade é jogo que qualquer Flamengo ou qualquer Palmeiras tem tudo para ganhar do time do Santos. Palmeiras vai ter de sorte, mesmo assim será bem favorito contra o Santos, como hoje o Flamengo é favorito. Eu até concordo, Flávio, mas eu não digo que o Flamengo consegue manter o mesmo nível sem Jorginho, Léo Ortiz e Pedro, não. Eu também acho que não. Eu acho que são... Mas para ganhar do Santos não precisa ter o nível total, não. A diferença é muito grande. Hoje a diferença é muito grande. Se fosse a final da Libertadores, sem esses caras, eu ia dizer, opa, aí já vai fazer muita diferença. Mas com um adversário tão inferior como é o caso do Santos nesse momento, é uma pena, né? É uma lástima, mas é a verdade. Não precisa ter força total, não. Dá para, mesmo sem esses jogadores são importantíssimos, dá para o Flamengo montar um time com sobra para ganhar do Santos. Eu pergunto para você, Bruno, sobre essa situação, porque o Flamengo hoje, ele tem uma dívida com o seu torcedor, né? Porque o torcedor, ele ficou muito puto na rodada passada e ficou mesmo, de tudo que aconteceu. Primeiro, esses erros ridículos que eu e o Mauro tocamos aqui, né? Foram alguns erros ridículos do Flamengo. Eu acho que por displicência, muitas vezes a falta de vontade de jogar, me parece o Flamengo. O Mauro já usa a palavra soberba, que ele acredita que às vezes o Flamengo tem a soberba. Agora, além disso, desses erros ridículos, teve aquela expulsão do Plata, que todo torcedor que me encontrou na rua falou, pilhado esse Plata. Foi algo que revoltou o torcedor do Flamengo. E ainda teve a declaração do Felipe Luiz. Aquela declaração do Felipe Luiz, apática do jeito que foi, praticamente se entregando, é claro que ela deve ter sido até assunto dentro do Flamengo. E hoje é um jogo, ô Bruno, que o Flamengo precisa mostrar dentro do campo. Não tem porra nenhuma esse negócio de acabou, de que vai ficar mais difícil, de que com a pressão os erros aumentam. Não. Acreditamos no título brasileiro. Passar essa mensagem pro torcedor. E a outra, do Felipe Luiz, passar pro torcedor uma vibração diferente. Um cara que não desistiu do título brasileiro. Até porque a gente lembrou aqui no programa, em 2020... a mesma diferença de pontos, com o mesmo número de jogos faltando. E o Flamengo se sagrou campeão brasileiro, Bruno. O Flamengo está muito na briga. Acho que o Felipe ali depois do jogo, acho que era um jogo que ele esperava vencer, e ele estava chateado porque não venceu, e ele passou uma coisa meio assim, nossa, parece que perdeu hoje. E não é. Acho que ele mesmo já
depois de alguns dias já está de outro jeito, já está com certeza mais confiante, mais animado, porque está vivo. Tem uma desvantagem, verdade, mas não é uma coisa enorme, não é uma diferença de 7 pontos, é uma diferença de 3 pontos. Um adversário forte, que é o Palmeiras, que você tem que tropeçar aqui. Tropeçar os dois vão, não vai ter 100% de aproveitamento até o fim. O problema é que o Flamengo, se o Palmeiras tropeçar, o Flamengo ele tem que fazer o dele. O Flamengo precisa de pelo menos 2 rodadas para alcançar o Palmeiras. Então o Palmeiras ainda pode errar uma vez, o Flamengo não pode. Se o Palmeiras errar só uma vez, o Flamengo não pode errar mais. E errar quer dizer perder ponto, né? Independente do jogo, tem jogo que até é bem normal perder ponto. Então, tá vivo, tá? O Flamengo tá muito vivo na disputa. É uma pontuação alta dos dois. Até agora, o vice-campeão com mais pontos na história dos pontos corridos, com 20 clubes, foi 74 pontos. Foi em 2019, que a diferença acabou ficando muito grande, porque o campeão, que foi o Flamengo, fez uma pontuação absurda aqui para o futebol brasileiro, que foram 90 pontos. O Santos e o Palmeiras ficaram juntos em segundo com 74. E foram os melhores vice-campeões. Então, até então, 75 pontos te dava o título, porque nunca teve um vice com mais do que 74 pontos. Neste ano, muito provavelmente o vice ultrapassará essa marca de 75 pontos. Esse ano, os 75 que normalmente te dão o título, esse ano é bem possível que não dê, que você tem que fazer mais. É bem possível que tenhamos o campeão e o vice ali na casa dos 80 pontos, um pouco mais. É possível que os dois façam mais que 80 pontos. Então, uma disputa em que você não pode errar tanto, e o Flamengo tem essa dificuldade, mas está muito vivo. Eu acho que são dois times de altíssimo nível. Eu não acho que o Palmeiras pode estar num momento melhor, mais confiante, mas não acho que a diferença de futebol apresentado seja grande. Eu acho que eles são do mesmo nível ali. São times que têm características diferentes, mas eu acho que eles jogam mais ou menos o mesmo nível de futebol. Eu até discordo um pouco do Bruno e do Mauro, tá? Eu prefiro um pouco o futebol do Palmeiras hoje que o do Flamengo, nos últimos jogos, tá? O retrospecto recente. Eu tenho visto todos os jogos dos dois, eu falei que eu não me encanto. Né? E eu acho um Palmeiras, ele muito intenso o jogo todo. Eu acho o Palmeiras com muitas jogadas de profundidade, muitas jogadas de velocidade. Flaco e Vitor Roque muito entrosados. Tipo, os dois já sabem aonde o outro vai estar, né? Eles estão muito entrosados. E, claro, aproveitando muito a força do Vitor Roque e do Alan, pô. O que o Alan tá jogando, o Alan, né, esse garoto do Palmeiras, é impressionante como o Palmeiras revela talento da base, gente. Porque a gente até vê garotos de outros clubes, né, mas aí oscilam muito, aí daqui a pouco jogam um jogo bem. A gente vê o caso do Olacian, por exemplo, mal comparando. Joga um jogo bem, daqui a pouco a cabeça vai pro saco, começa a fazer um bando de besteira. O que o Alan, o Vitor Roque e o Flaco estão jogando, eu acho, me atrai mais, eu acho mais legal do que até o jogo do Flamengo, que tem muito toque de bola, mas muitas vezes fica naquela soberba, como disse o Mauro, e eu acho que muitas vezes aquela apatia, fica aquele toquinho que você fala, e aí, porra? Não vai jogar não? Não vai ameaçar o adversário não? Não vai chutar? Não vai cruzar? E no Palmeiras eu vejo um time mais objetivo, Flávio. O Bruno e o Mauro acham que está bem equiparado. Eu hoje acho o Palmeiras hoje num momento melhor que o do Flamengo, Flávio. O momento é melhor. Agora, eu gosto mais, eu já falei isso várias vezes, eu gosto mais do jeito de jogar do Flamengo. É verdade que um time mais técnico, ele tem mais chances de oscilar até pela técnica. Quando você é um time mais de pegada, mais de raça, hoje o Palmeiras tem alguns jogadores com muito boa técnica, né? O próprio Alan que chega aí, tem uma facilidade de drible e tal, mas ele é um time o próprio Flaco, né, Mauro? O Flávio. O Flaco é impressionante os toques que ele tem dado pro Vitor Roque fazer gol. Sim. Então o Palmeiras é um time de mais pegada, de mais força, então é mais difícil esse time quebrar a concentração. O time, quando é muito técnico, ele fica mais sujeito a esse tipo de... Não sei se a palavra, foram usadas várias palavras aqui, mas ele oscila mais, ele tem um momento que ele está com uma certa indolência, é o jeito, é a maneira de jogar. Agora, se estiver passando um jogo
do Flamengo e o jogo do Palmeiras, eu vou preferir o jogo do Flamengo. É o jeito de jogar que me agrada mais. Mais técnico, mais bonito, mais elaborado. Isso quer dizer que ele vai ganhar? Não quer dizer nada. Não quer dizer que na hora da final lá em Lima, nós vamos ver dois estilos diferentes. O estilo que o Flamengo joga me agrada mais. Eu gosto mais, o tipo de jogador que o Flamengo tem. Isso não quer dizer que vai ser campeão. Estão jogando nesse momento City e Liverpool. Na época que os dois estavam no auge, eu sempre gostei mais do City, mesmo quando o Liverpool ganhava, porque tem uma técnica mais apurada. Eu gosto mais desse tipo de jogo. Para mim é isso. E é uma disputa que vai, né, crescendo a cada rodada. Pode ser que daqui a pouco o Palmeiras abra uma vantagem que fique mais complicado para o Flamengo. Agora, Mauro César Pereira, né? O Flamengo, que teve uma notícia aí que já era esperada, que você mesmo falou muito que o Arrascaeta, nesse ano, cresceu muito e, coincidentemente, né, o ano onde ele estava negociando a renovação do seu contrato, e o Arrascaeta, que é o principal jogador do Flamengo na temporada e que faz sua melhor temporada pelo Flamengo em números, né, mais gols, se eu não me engano, já tem mais assistências, ou está quase igualando o número de assistências de 2019. Ele renova com o Flamengo, tá aí a imagem, até 2028. Né? O Arrascaeta acaba de renovar com o Flamengo, já era um dos maiores salários aí do Brasil, e o salário ainda aumentou, ou seja, é um jogador de 31 anos, né? Que faz uma renovação com um salário entre os maiores do elenco e do Brasil, e com uma multa rescisória de 35 milhões de euros, Mauro. É aquilo, é uma renovação de um jogador de 31 anos por mais 3 anos, né, de contrato, mas que não tinha como evitar, né, Mauro? É uma temporada muito forte, muito grande do Arrascaeta, para a diretoria tentar renegociar de alguma forma ou não. Ou você acha que teria que ser menos tempo, valores mais negociáveis? O que falar dessa renovação da Arrascaeta, Mauro? Primeiro, deixa eu deixar claro aqui de novo. Você me perguntou se eu ficava encantado com o futebol do Palmeiras. Eu falei, não é o tipo do jogo que me encanta, mas é muito bem jogado, muito competitivo e tudo mais. Não falei do Flamengo, não fiz comparações. Eu não estou fazendo comparação nenhuma. O Flamengo atualmente não encanta ninguém. Acho que nem o Felipe Luiz conseguiria falar que se encanta com o time do Flamengo pelo que apresentou em jogos recentes, né? O maior destaque do Flamengo recente foi justamente quando jogou contra o Racing pela determinação do time para defender um resultado numa situação adversa depois da expulsão do Plata, né? Que também é desfalque para esse jogo de hoje. Eu acho que o que dá para questionar é a duração do contrato. O Arrasca tem 31, né? E são mais 3 anos, vai até 34. Talvez 2 anos. É bom lembrar que ele já tinha um contrato até o final do ano que vem. Então ele foi prorrogado em outras bases, né, ganhando mais, por mais 2 anos. Então ia até 26, vai até 27, 28. E se em 28 ele fizer 50% dos jogos como titular, ele renova automaticamente para 29. Tem essa cláusula também, tá? Então ele tem que jogar como titular metade das partidas na temporada final desse compromisso para ganhar mais 1 ano de contrato. É inevitável, assim, ele está jogando muito bem. Mas acho que o Flamengo, aí, o Boto, especialmente, que foi quem ficou à frente disso, ele foi bem. Porque no começo do ano, quando o empresário do jogador procurou o Flamengo para tentar renovar, não tinha sentido. Ele tinha 2 anos pela frente, todo esse ano e o ano que vem. E jogou mal o ano passado em relação àquilo que ele pode jogar. Jogou menos, né? Bem menos. E toda hora saindo machucado, muita lesão, sem condição física adequada. Para esse ano, o clube fez uma preparação específica para ele. Ele está claramente conseguindo, certamente se dedicando e conseguindo resultados melhores, tecnicamente muito bem, fazendo muitos gols, dando assistências. Então, o Arrascaeta ele conseguiu atingir um outro patamar. E é assim que funciona, gente, qualquer atividade profissional. Quando você faz um ótimo trabalho, você tem mais chance de conseguir melhorar do seu emprego, de arrumar um emprego melhor. É assim. E ele está fazendo um ótimo trabalho. Consequentemente, o patrão, no caso o clube, resolve, vamos ficar mais tempo juntos aqui, e aí dá um aumento para ele e tal. A única questão que a gente tem que agora acompanhar é o risco de uma acomodação. Ele não pode se acomodar. Estou com o contrato até 28 e tal, não. Ele tem que continuar jogando como está jogando. E por que isso? Porque a vida não é só dinheiro. Dinheiro ele tem bastante, certamente. A vida tem outras coisas envolvidas, a vida profissional inclusive. Ele é o camisa 10 do Flamengo, ele é hoje o ídolo da torcida. E se ele continuar jogando bem 25,
26, 27, 28 e talvez 29, ele pode fazer um ciclo, assim, de fechar um ciclo como um jogador histórico, um dos maiores da história do clube. Ele já está caminhando para isso. E ele pode escrever essa história. Ele pode ser o único remanescente de 2019, porque o Bruno Henrique é mais velho que ele, deve parar antes, independentemente de punição, do contrato atual e tal. O contrato do Bruno Henrique deve ter um ano que vem ainda, né? Acho difícil que o Bruno Henrique continue até 2027, né? É improvável, nesse momento é improvável, talvez até ele jogue. Será que joga no Flamengo? Hoje não parece provável que aconteça. Então o Arrascaeta pode seguir, se ele for até o final desse contrato, provavelmente como o último remanescente de 2019, vestindo a camisa 10, e ao contrário do Gabriel, que foi uma jogada de marketing fajuto, merecendo a camisa 10, que ele é a camisa 10, né? Ele é o cara da camisa 10, a camisa do Zico. E a camisa do Zico tem que ser tratada como um negócio sagrado, né? Na hora que ele parar, dependendo de quem tiver no elenco, nem tem que ter 10. Deixa guardado. Quando alguém merecer, a gente dá 10. Eu acho que o Flamengo deveria fazer isso, o Santos deveria fazer isso também. Camisa 10, você entrega na hora certa. O Napoli também, lá como camisa do Maradona. Quem tá aqui? O João, o José, o Pedro, o Mauro César. Não, o Mauro César vai vestir a 10 nunca. Quando chegar um cara bom aqui, te bota a 10 nele. Pronto, é isso aí. 10 para 2 japoneses já, depois que vai levar. Pois é, e o Walter Minhoca, com todo respeito ao Walter, foi a 10 do Flamengo, entre outros. Então, assim, acho que tem certas camisas muito simbólicas, né? E a 10 do Flamengo, a 10 do Santos, a 10 do Napoli e de outros clubes, né? Tem um peso muito grande. Poderíamos citar aqui vários. Então tem todo um contexto que eu acho que ele, como um cara já maduro, deve pensar, cara, eu estou escrevendo uma história aqui, então a vida não é só dinheiro. Não, agora vai se acomodar. Eu espero que não seria muito profissional e seria um desperdício de uma oportunidade de escrever uma história mais importante. Porque o que o jogador... Vamos lá. O cara joga futebol. Mora na cidade onde ele está super adaptado. Vai ser pai agora. Ganha bem, vive bem, adorado pela torcida, joga num time grande que tem muita torcida, que paga em dia, tem ótima estrutura, tem todas as condições, né? Não vai para a Europa, não vai mais, já passou dessa fase. Isso aí não aconteceu. A trajetória dele foi Uruguai e futebol brasileiro. O que mais ele pode querer? Justamente o quê? Desempenho profissional, sucesso profissional, entrar para a história. É isso. Então ele tem esse desafio. Repito, a vida não é só dinheiro. Tomara que ele pense assim, acredito que ele pense assim, porque me parece nessa temporada o jogador mais maduro em vários aspectos. Então, se no início do ano discutir renovação seria um absurdo, e era, eu falei isso, agora não, agora faz sentido. O que dá para discutir é a duração do contrato. Algumas pessoas acham que deveria ser até 2027, podendo renovar para 28, mas aí entra a questão também de negociação, né? Aí um puxa daqui, um puxa dali, valores. Geralmente, eu não tenho esses números, mas o Bruno Henrique foi assim. O Bruno Henrique queria um contrato por um valor X. O Flamengo aceitou diminuir o valor, na média, e fazer por 3 anos. Se fosse por 2 anos, pelo que estava sendo negociado, ele ia ganhar em 2 anos praticamente o que ele ganhará em 3, entendeu? Então o Flamengo fez aquilo, deu um pouquinho mais e esticou mais 1 ano. Então, pode ser alguma coisa parecida. Então, é difícil falar também apenas 2 anos, 3 anos, porque o lado do jogador também pesa. E, claro, ele poderia ficar livre no ano que vem. Se o Flamengo não renova com ele, ele poderia fazer um pré-contrato com qualquer um na metade do ano que vem. Agora, você imagina se em 2026 o Arrascaeta está comendo a bola como está jogando esse ano, e chega no meio do ano, alguém quer contratá-lo e oferece um caminhão de dinheiro. E ele fica tentado a ir embora, por alguma razão. Aí os dirigentes seriam criticados. Então é delicada a situação. Eu acho que foi, pelo momento, uma decisão correta. Acho até questionável assim, a duração do contrato, dá para discutir. Mas espero que as pessoas do clube tenham conversado bastante com ele e que ele seja realmente um homem maduro nesse momento. Que aí não é questão do jogador, é a pessoa. Entender? Cara, eu jogo no Flamengo, sou camisa 10, visto a camisa do Zico, a torcida me adora, estou jogando pra caramba, né? Jogo na seleção do meu país, né? Tem isso. Vou para a Copa do Mundo de novo. Talvez nessa Copa do Mundo até como titular, porque na outra Copa o Diego Alonso, o técnico do Uruguai, deixava ele no banco, colocou contra a Coreia lá, ele foi lá e meteu 2 gols, né? Quando o time tinha chance de se classificar, acabou sendo eliminado. Se ele entrasse antes, talvez a história fosse outra. Jogou muito bem, no pedaço que teve chance de jogar na Copa do Mundo, lá no Catar. Então tem tudo que está acontecendo com ele é bom. Vai ser pai, como eu falei. Quer dizer, cara, o que esse cara pode querer mais? Jogar bem bom futebol até o final do contrato, e quando pendurar as chuteiras, ele pode até pendurar as chuteiras do próprio Flamengo como um jogador histórico do clube para ser lembrado a vida inteira, e acho que isso tem um valor muito grande. E talvez até no dia que ele sair do Flamengo, ele pode surgir uma proposta aí de um Oriente Médio, futebol aí de algum outro lugar, ele pode até passar um tempo lá e ganhar mais uma grana, mas isso é uma coisa um pouco distante ainda. Ele está muito competitivo e
E hoje tem mais um desafio pela frente. Aliás, tem uma sequência de jogos aí que ele pode ajudar muito, né? Ô, Mauro, eu sei que você não gosta disso, mas de comparação, mas de idolatria. Se o Arrascaeta ganha Libertadores nesse ano, você acha que o Arrascaeta pode se tornar o segundo maior ídolo da história do Flamengo? Depois do Zico? Porque aí são 3 Libertadores jogando, sendo protagonista, e 2 brasileiros. Eu acho difícil falar esse tipo de coisa, porque assim, ele teve a sorte de jogar no Flamengo rico, cercado de ótimos jogadores, né? Num período em que você tem 8 vagas até para Libertadores. Na época do Zico, era só o campeão brasileiro e o vice que iam para Libertadores. A primeira fase, a fase de grupos, classificava um time. Era muito mais difícil você disputar a Libertadores, tentar avançar. Não tinha essa quantidade de equipes. Era muito diferente. E hoje o que a gente tem é assim, tem muitas vagas. O Flamengo joga todo ano a Libertadores. O Flamengo hoje é um time rico, ao contrário, por exemplo, da época do Petkovic, por exemplo, você tá do Adriano, que tinha salários muitas vezes atrasados, não tinha a estrutura que tem no CT. Então ele também tem a sorte de estar num Flamengo muito fortalecido, numa era muito vencedora, né? E claro que ele tem participação nisso. Então acho difícil falar. Os ídolos do Flamengo são tantos, você vai pegar jogadores desde a época dos Leônidas, nos anos 30, Domingos, Zizinho e tantos outros. Então eu acho, não gosto desse negócio de ranking, esse é o maior. O maior é o Zico, sempre vai ser o Zico. E vários outros vão ficar abaixo dele. O Arrascaeta já é um desses. Bom, a gente vai falar sobre essa renovação do Arrascaeta, tá, gente? Com o Flávio, com o Bruno, né? Eu perguntei pro Mauro porque eu vou considerar o segundo. Porque um cara que é tricampeão de Libertadores, sendo protagonista, quando o Flamengo vinha de 38 anos sem conquistar um título de Libertadores, eu acho muito grande, claro. Falei outro dia com o Leandro, né, que é um dos grandes ídolos do meu pai, Júnior, é óbvio, mas o que a Arrascaeta pode conquistar nesse ano é até meio surreal. E aí, claro, acima do Zico não existe. Eu vou querer perguntar pro Bruno, pro Flávio sobre essa renovação. Vamos falar da declaração do Ramon Dias, hein? Que claro que vai gerar debate aqui no programa. Eu tenho certeza que eu vou discordar de todos da mesa, e isso que é o bom aqui do Bate Pronto. O Ramon Dias deu uma declaração aí que está repercutindo adoidado. Futebol é para homem, não é para meninas. Foi a declaração do Ramon Dias que está repercutindo aí em toda a imprensa, e a gente vai debater aqui. Vamos falar ainda do São Paulo, que perdeu para o Red Bull Bragantino, para eu ter que aturar o Flávio Prado. Mas, galera, ou seja, tem muito assunto ainda. A gente vai para um break de 1 minuto. Não sai não, porque a audiência tá boa e a gente conta com a sua audiência na TV. É 1 minutinho. A gente vai pro break na rádio, na TV e no YouTube. E a gente volta em 1 minuto. Fica aí. Canelada. No próximo episódio da série Bruno em Loco, vamos conhecer de perto as linhas 4 amarela e 5 lilás do metrô de São Paulo e entender como elas impactam e transformam a vida de milhares de pessoas todos os dias. Bruno em Loco, episódio 3. Amanhã no YouTube da Jovem Pan. Programa de vantagens BYD para pequenas empresas. Quem tem CNPJ leva o melhor carro por muito menos. BYD King por R$144.500 e BYD Song Pro por R$159.990. E com a economia do dia a dia, você economiza mais de R$40.000 no ano. É a sua grande chance de ter os melhores super híbridos do Brasil. Economia de verdade é com a BYD. A BYD é do Brasil. Já pensou em turbinar a comunicação do seu negócio com o poder da inteligência artificial? Como criar mais conteúdo sem estourar o orçamento? Com a SAMP, você revoluciona a forma de produzir conteúdo. Transforme relatórios em newsletters, PDFs em gráficos, vídeos em notícias e notícias em posts para as redes sociais. Acesse samp.ai e descubra o poder da inteligência artificial na comunicação do seu negócio.
Na hora de blindar seu carro, confie na tradição de quem já está há mais de 25 anos protegendo você e sua família. A Totality utiliza a mais alta tecnologia em blindagens e o que há de mais moderno no mundo. Vidros com garantia de 10 anos contra delaminações. Ligue para 3702-1133 e acesse totality.com.br e @totality.blindados nas redes sociais. Desacelere, seu bem maior é a vida. Canelada. De volta, hein? De volta à TV Jovem Pan, de volta ao YouTube, à Rádio Jovem Pan, Bruno Prado, né? Essa renovação do Arrascaeta, 31 anos, vai até 2028, aumentando o salário, ou seja, vai ser um dos maiores salários do Brasil, por 3 anos e 35 milhões de euros de multa, Bruno. Acha uma boa negociação do Flamengo, acha que deveria ter sido um contrato mais curto. E outra, Bruno, até pouco tempo atrás, era fácil o principal jogador do futebol brasileiro. Hoje eu já não sei, Bruno. Com o crescimento do Vitor Roque, com o crescimento do Flaco, eu acho que esses caras estão atingindo ali o patamar do Arrascaeta na temporada. Sim, aí varia muito, porque assim, o Arrascaeta é excelente, mas ele está no nível técnico dos melhores que jogam aqui. Aí vai ter um momento de um, vai ter um momento do outro. O Matheus Pereira do Cruzeiro também é um cara que já teve ótimos momentos, o próprio Caio Jorge aí mais um finalizador. O Arrascaeta está nesse grupo dos melhores que jogam aqui. Quem teria a capacidade de ser o melhor absoluto aqui seria Neymar, mas fisicamente ele não consegue mais se impor dessa maneira. Tecnicamente ele é acima, né? Os outros melhores aqui, eles estão no mesmo nível ali, no mesmo patamar. Aí vai do momento de cada um, mas a Arrascaeta é um cara que faz um ano fantástico, artilheiro do campeonato nesse momento, junto com o Caio Jorge, com 17 gols. Houve essa mudança também no posicionamento dele, que acho que foi muito boa para ele. É um mérito do Felipe Luiz de colocá-lo. Ele, para mim, hoje ele é mais atacante do que meia. Ele joga bem perto do centroavante e quando não tem um centroavante, quando não tem o Pedro, como já aconteceu muitas vezes, ele muitas vezes é o jogador que fica mais próximo da área. Então, para mim, hoje ele é um segundo atacante. A armação, até pelo fato do time jogar muito adiantado e pelos zagueiros que tem, os volantes que tem, que são muito qualificados, que os articuladores, né, os armadores são esses, né? Começa lá com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira, o Jorginho, o Saul quando joga. Então ele, para mim, hoje ele é um atacante. Você tem agora a opção do Carrascal, que é um meia que parte do lado para dentro, e o Arrascaeta pode afundar mais dentro da área. A renovação é boa. Tem um risco, claro, são 3 anos. Em 3 anos pode acontecer muita coisa, mas não tem jeito, você vai ter que correr algum risco. Então, eu acho que faz sentido, porque ele está muito bem. Quando o Bruno Henrique renovou, eu achei 3 anos muita coisa, e aí tinham alguns motivos, né, para não ficar incoerente. Primeiro que o Bruno é um pouco mais velho, e segundo que o Bruno teve uma lesão grave de joelho. Isso acho que tem um peso muito grande. O Arrascaeta teve várias lesões musculares, mas ele não teve uma lesão como o Bruno Henrique teve lá em 2022. Uma lesão de joelho tem um peso enorme na carreira dos jogadores. Às vezes acontece do cara ter uma lesão e seguir normal, mas muitas vezes dificulta, vira um outro jogador, cai muito. E o Arrascaeta não tem esse tipo de lesão. Então acho muito boa a renovação dele com o Flamengo e mas se tornará um jogador ainda maior, histórico do clube. Ele pode ter até a opção de mais um ano, se ele cumprir as metas ali no último ano. Se ele chegar em 2029, ele vai completar 10 anos de Flamengo, né, que é muita coisa. E para mim ele já é, para mim, o grande jogador, aí pegando a história toda, né, daquela geração 2019 do Flamengo, para mim ele já é o maior jogador de todos, né? Eu colocava até pouco tempo o Gabigol pelos gols nas finais, né? O cara fez 4 gols em finais de Libertadores, um jogador extremamente decisivo, mas por tudo, né? O Gabigol foi embora, os últimos anos não foram bons, o Arrascaeta está aí até hoje, jogando até hoje num alto nível. Para mim o Arrascaeta já é o maior jogador da era ali 2019 do Flamengo. Isso eu já concordo com o Bruno, eu colocava Bruno Henrique e Gabigol até a frente. Agora, se ele ganhar essa terceira Libertadores então, ou mais um brasileiro, que eu já acho que está mais difícil, cara, realmente é algo muito grande para um jogador, que até o Felipe Luiz falou recentemente em entrevista. Flávio Prado, números do Arrascaeta no Flamengo, tá? 346 jogos.
95 gols, 108 assistências. Se tornou, inclusive, o maior artilheiro estrangeiro, tá? Da história do Flamengo. O Arrascaeta passou o Doval com esses 95 gols. 108 assistências, 15 títulos conquistados. E aí, para mim, a gente tem que chamar muita atenção desses 15 títulos conquistados. Porque não são simples títulos conquistados. Porque tem jogador que conquistou tantos títulos pelo Flamengo. 4 Taças Guanabaras, 3 Cariocas, títulos que não têm tanta dimensão. O Arrascaeta, desses 15, ele tem 2 Libertadores, 2 Brasileiros e 1 Copa do Brasil. São títulos muito grandes, Flávio Prado. É um peso muito grande do Arrascaeta nesse Flamengo. E desde que ele chegou, é essa pergunta que eu faço. É o melhor camisa 10, Flávio? Não do Flamengo, mas da América do Sul? Desde que ele chegou ao Flamengo? Eu acho que é. Eu não vejo camisa 10 para ter chegado. Não, mas e o Neymar pilhado? Não. Para o que ele está jogando no Santos, não. É claro que o Neymar é mais craque que o Arrascaeta. Mas ele é mais craque como 10 do Barcelona, que ele não foi. Se fosse 10 do Paris Saint-Germain. Mas o Neymar como 10 do Santos, desde que o Arrascaeta chegou no Flamengo, para mim o Arrascaeta é o melhor 10 do Brasil, da América do Sul nesse período, Flávio. Olha, Pilhado, existiram oscilações. O Arrascaeta teve um período também de muitas contusões. O ano passado, né, ele jogou muito pouco, teve muito... Os 2 últimos anos. Pois é, isso até se falava muito, né, da eventual saída dele, a coisa foi complicada e tal. O ano dele é impecável, mas eu não vou nessa do 10, não. Eu tô mais na linha do Bruno. Hoje ele é um cara que ele chega muito na área. Ele é um artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele não é aquele 10 das metidas de bola que ele, quando chegou aqui, era, né? Hoje ele é um cara com dinamismo de jogo. Houve até o Mauro deu essa informação sobre a dúvida do Felipe. Se jogariam ele e o Pedro, não foi isso, Mauro? Foi no momento, sim. Porque... Por conta da pouca participação do Pedro na saída de bola. Isso aconteceu. Ele deixou o Pedro de fora. Exatamente. O Pedro não jogava. Porque o Arrascaeta também estava chegando muito bem na área. Então eu tive que fazer essa inversão que o Vitor Roque e o Flaco fazem. Então hoje ele é um jogador diferente, com perfil diferente. É assim... Se você olhar o recorte do ano, a renovação por 3 anos é indiscutível. Se você puxar os 3 últimos anos, você tem que ficar na dúvida por causa dos problemas de contusões. Agora, é óbvio que os agentes do Arrascaeta colocaram a situação de, olha, para nós interessa 3 anos. Se você não nos der 3 anos, provavelmente acharemos um clube que dará os 3 anos. Então, até por uma questão de segurança, o Flamengo manteve o jogador. Tomara que ele renda, né, nesses 3 anos. Foi mais ou menos o processo do Bruno Henrique. Tomara que ele renda nesses 3 anos tudo que ele vem rendendo. Mas é um jogador que, sim, não tem contusões graves, mas tem também muitas contusões nos últimos tempos. Essa é a dúvida que fica. Agora, como bola, né, titularíssimo do Flamengo e jogaria em qualquer time da América, sem dúvida como titular. E só para dar uma dimensão, né, do tamanho que isso pode chegar... O último jogador a ficar 10 anos ininterruptos no Flamengo, isso se o Arrascaeta ficar até 2029, tá? Foi o Leandro, o lateral direito histórico do Flamengo, né? O Leandro, de 78 a 90, de acordo com o que me passou aqui o nosso PH, que ele ficou aí no Flamengo. Ou seja, olha a que ponto o Arrascaeta, né, pode chegar nessa renovação de contrato com o Flamengo. Então hoje tem essa rodada super decisiva, é o Flamengo pegando o Santos com o Neymar, né, no Maracanã, e o Palmeiras pegando esse Mirassol, que por enquanto é imbatível em casa nesse Campeonato Brasileiro. Mirassol ainda não perdeu em casa nesse Campeonato Brasileiro. E hoje, faltando 7 rodadas para o campeonato acabar, vai enfrentar o Palmeiras. Bom, claro que eu vou ter que falar com o São Paulo, sobre o São Paulo com o Flávio Prado, né, que ele deve estar ansioso para falar sobre essa, né, vitória do Red Bull Bragantino fora de casa contra o São Paulo. É uma loucura, né? O quanto esse São Paulo também oscila
é inacreditável. Mas primeiro sobre o assunto aí que está gerando mais repercussão, né, dessa rodada de ontem. O Ramon Dias deu uma declaração, né, muito polêmica, que gerou muita polêmica, onde ele estava criticando ali o time dele, né, falando, tem que abrir o olho, futebol é para homem, não é para meninas. E aí, claro, o Ramon Dias está sendo aí muito atacado, né, por essa declaração. Eu sei que eu vou discordar de toda a mesa ou da maioria da mesa. Então, antes, eu pergunto para vocês, né, pergunto até para o Mauro César Pereira, também quero ouvir o Flávio, Bruno Prado, só para já antecipar, eu acho um exagero o que é feito muitas vezes para crucificar pessoas na internet. E não vou falar ainda meu pensamento, mas o Ramon Dias não é um cara da minha geração. É um cara de uma geração onde muitas vezes era normal, futebol é para homem, tem que jogar direito. E eu acho que às vezes as pessoas pegam o contexto, generalizam de uma forma, quando muitas vezes, e aí eu não falo dos meus companheiros aqui, que aqui a gente nunca politizou assunto de futebol, tá? Eu politizo na minha rede social. E eu não escondo que eu politizo na minha rede social, não. Quer me seguir, me segue. Não quer, não me segue. No programa, não. Só que tem pessoas que ignoram fatos absurdos de assunto feminismo, né? Que aí hoje eu vou lembrar aqui. Só que quando convém, aí, meu amigo, aí o feminismo volta, aí fala do ataque a mulheres. E é isso que eu acho hipocrisia. Repito, não para nenhum companheiro meu que vai dar opinião aqui, porque nenhum deles politiza como outros politizam vários assuntos do futebol. Então, antes de eu dar minha opinião, quero escutar aí Mauro, Flávio, Bruno, sobre essa declaração do Ramon Dias, que está gerando tanta repercussão, reclamando do seu time, e que ele diz, futebol é esporte de homem, não de meninas. Mauro, depois eu quero escutar o Flávio e o Bruno. Primeiro é bom frisar que ele já se desculpou, o próprio Internacional emitiu uma nota, ele reconhecendo que foi uma frase infeliz, e se desculpando com as pessoas que se sentiram, de alguma forma, incomodadas, ofendidas pela declaração. Eu acho que, assim, o que você falou eu concordo também. Eu acho que ele é um cara de outra geração, de uma época que o futebol era, de fato, era um jogo para homens, não para meninas, porque as meninas não jogavam futebol, né? As meninas jogando futebol realmente é uma coisa mais recente. Então, a frase fora do seu tempo que acaba soando preconceituosa. Então, foi uma frase infeliz. Não acho que isso deva ser motivo para crucificá-lo. Ele foi um ato falho, se desculpou e seguimos. E acho que as pessoas que defendem o futebol feminino, que são engajadas no futebol feminino, deveriam se preocupar mais com o crescimento do futebol feminino, comparecer aos jogos, apoiar, do que ficar criando cavalo de batalha nisso. Errou, se desculpou. E seguimos. É o que aconteceu. Uma frase infeliz, num contexto em que não cabe mais esse tipo de coisa, né? Não cabe. Mas ele falou como se estivesse ainda, sei lá, nos anos 60, 70, né? Ou até 80, em que praticamente não se jogava futebol. As mulheres não jogavam futebol. O futebol feminino vem crescendo muito e é um movimento mais recente. Então, acho que ele falou isso como se ele estivesse vivendo no passado. Não justifica, está errado. Essa frase não cabe mais. Ele mesmo, no texto, ele reconhece, no pedido de desculpas, que as coisas mudaram, que a gente tem que entender isso. Também parece que ele se arrependeu, parece que ele percebeu que não foi boa essa declaração, ele no calor do jogo, se desculpou e segue em frente, gente. Eu acho que é isso. E fica como lição para ele e para muita gente que eventualmente amanhã vai falar alguma coisa para tomar um certo cuidado, porque as coisas mudaram. O futebol não é só para homens, é para meninas também. Para todo mundo pode jogar futebol. Sempre pôde, mas de fato, sejamos honestos, durante muito tempo futebol foi um esporte praticado por homens. Exceto, sei lá, escolas, né, lá nos Estados Unidos, meninas sempre jogaram bola, mas era muito pouco. Olha, eu sou de uma geração, sou um pouco mais novo que o Ramon Dias. Se uma menina tentasse jogar bola no meio dos homens, ela sofria preconceito. Era assim. Os meninos jogando bola, criança. Aí uma menina gosta de futebol. Ela quer jogar bola, sofrer preconceito. Dos pais, das pessoas. Como assim? Vai brincar de boneca, você não pode jogar bola.
O mundo era assim. Então ele falou, entendo eu, como se estivéssemos vivendo naquele mundo. Não estamos mais. Errou, se desculpou e eu acho que segue. Não, vai fazer o quê? Vai mandar o cara embora por isso? Vai criar Agora, se ele tivesse falado isso com convicção e mantivesse, aí eu acho que seria uma coisa realmente para tomar alguma outra medida, talvez. Mas ele se arrependeu. Foi uma frase infeliz fora do seu tempo. Fora do seu tempo. Uma bobagem. E se desculpou, o Inter também emitiu uma nota. E eu acho que fica como lição. Duvido que ele volte a fazer isso. Acho que a partir de agora ele vai ter mais cuidado para usar metáforas que envolvam o jogo e quem o pratica. Flávio Prado. Bom, primeiro que o futebol, ele nos anos 60, no Brasil, as meninas eram proibidas de jogar futebol, por lei. Uma lei ridícula, esdrúxula, imbecil, né? Mas nos anos 60, mais especificamente quando entrou o governo militar, eles proibiram. Tinha um time, tinha algumas meninas que queriam jogar futebol, elas foram proibidas de jogar. Então, por muito tempo, o futebol efetivamente foi proibido no Brasil. Colocando no contexto o que o Ramon falou, houve um lance, um gol anulado do Internacional, anulado de uma maneira imbecil. Já seria uma imbecilidade se o lance fosse no comecinho, lá, muito próximo da hora do gol. Mas é aqueles lances que eles vão lá atrás procurar e tal, e aí eles acham uma falta, do mesmo jeito que eles acharam o pênalti do Arrascaeta, o pênalti ontem pro São Paulo, do mesmo jeitinho. O cara encosta, o jogador se atira, e aí eles foram buscar lá atrás e anularam. Ou seja, no que encostou, o cara caiu. Foi nesse sentido que ele falou. No sentido de força, no sentido de o futebol é um futebol de contato, de força. A ligação não foi exatamente um preconceito, foi aquela coisa de força, de pessoas fortes e tal. Então foi isso que ele quis dizer. Não justifica, mas foi isso que ele quis dizer. Ele não falou que mulher não deve jogar, não deve jogar. Ele falou estava falando de força, contato. Pô, se você encosta e o cara cai, isso é um jogo de homem, não um jogo de menina. Se bem que é melhor não encarar um monte de meninas, que elas são fortes pra caramba. Mas isso é outra coisa, só para colocar o contexto direitinho da história. E foi exatamente isso que foi colocado aqui com muita precisão. Falava-se muito isso, né? Até um treinador, quando cobrava dos seus companheiros, cobrava, vamos lá, cara, vamos jogar duro, vamos jogar pegada. Isso é jogo de homem. E agora, hoje, felizmente, as meninas estão ganhando espaço em todos os lugares. Eu estou na mídia há muito tempo, nunca tivemos tantas meninas trabalhando como temos hoje, é ótimo. Bom para todo mundo, não tem essa coisa de menino, menina, tanto faz. Hoje, quem tiver capacidade vai fazer o trabalho. Por exemplo, eu tenho um neto e uma neta do Bruno. A minha neta é muito mais interessada em futebol do que o meu neto. Pode ser que inventa, mas hoje, se um dos dois for seguir os nossos passos, vai ser a menina. O menino não demonstra, a menina é doente pelo Cruzeiro. Então, bobagem. Isso aí tudo, não, nada que tenha sido absurdo. Ele já se desculpou e tá tudo certo. Para mim, mais que isso já é querer também, sabe, transformar em bandeira e tal, uma colocação que não foi ideal, mas foi em cima de um contexto que se viveu durante muito tempo. E tem várias frases que a gente usa, até eu às vezes uso e falo, caramba, por que eu falei isso? Isso não tem mais sentido, né? Então, felizmente, hoje não tem mais sentido esse tipo de colocação, mas já se desculpou e eu quis colocar o contexto exato. Não é aqueles que o menino não pode jogar, ele estava falando da força. Quando o árbitro faz a bobagem, né, no que encostou o jogador, o cara falou, isso é jogo para homem, é jogo duro, é jogo de contato, jogo de força, né? Foi isso que ele quis dizer, errado, mas foi isso que ele quis dizer. É que realmente, né, antes de eu dar opinião, também vou perguntar do Bruno, a gente vai mostrar o lance, que é por causa de outro lance que o Mauro César chama de abrasileirado, né? Que foi uma falta marcada ali, num lance que para anular um gol é brincadeira, né? Ó, esse lance aí, não é para você anular um gol por um lance desse, gente. Não é. E aí ele quis falar que futebol é de contato, é para homem, é força. Ele quis falar sobre isso, né? O Ramon Dias. Agora, eu vou colocar a declaração do Ramon Dias e antes eu só quero fazer uma observação também que o Flávio disse. Hoje tem várias meninas, claro que tem. E para mim, às vezes, tem até um exagero, tá? De mídias que se obrigam a colocar e muitas vezes não por talento. Para mim tem. É minha opinião, gente. Que se dane o que vão pensar. Agora, tem aquele negócio. Não, temos que ter uma narradora. Não, temos que ter uma comentarista mulher. Temos que ter... Não tem que ter não, gente.
Tem que ter quem é mais talentoso, tem que ter quem tem mais carisma, quem entende mais de futebol, quem assiste mais futebol. É isso que tem que ter. E muitas vezes eu acho que tem até uma forçação para tentar empurrar a goela abaixo das pessoas. Ah, não, temos grandes narradoras no futebol brasileiro. Não, não temos. Me desculpa, não temos. Não temos nenhuma que é super reconhecida pelo público de falar, porra, caramba, eu me amarro em ver jogo só por causa dela. Não tem ainda. E de mim vocês não vão escutar mentirinha aqui. Não vão, não vão. Então eu acho que às vezes tem até um certo exagero que acaba sendo injusto com muitos homens muito talentosos que perdem vagas por esses exageros que acontecem. Minha opinião, não é da Jovem Pan não, hein? E para depois não querer nem falar, fala de mim, porque eu me garanto no que eu falo. Bom, além disso, eu vou dar minha opinião sobre o resto, mas antes, vamos escutar aí o que falou o Ramon Díaz, que gerou tanta polêmica. Vamos colocar aí. Pero tenemos que tener ese coraje. Y nosotros hoy lo tuvimos, cambiando tácticamente, poniendo 3 al ataque. Tenemos que mejorar, sí, lo que decís, en el lado izquierdo, donde sí siempre tenemos desde hace tiempo venir, pero no podemos cambiar tanto porque el que está es un menino. ¿Cómo se llama el pibe? Sí, un chico de la base. Está un chico de la inferior, está él, y no es que tenés tanta alternativa para poder cambiar. Sí que ahora vamos a hablar con él, vamos a trabajar, vamos a seguir, pero tenemos que tener el mismo coraje. No hay otra forma, gente, no conozco otra forma para poder salir, para seguir. Eso sí, tengamos mucho cuidado, que el club tenga mucho cuidado con los árbitros, con lo que pasó hoy. Y ya pasó un partido que Romero hizo el gol y también te lo anularon. Que tengan mucho cuidado, eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo voy a hablar con el presidente, con ellos, que no puede ser que pase en un club tan importante que pase eso lo que pasó hoy, porque fue increíble. El fútbol es para hombres, no es para meninas, es para hombres. Pero bueno, en eso tenemos que estar atentos. Pero ahora lo vamos a tratar de corregir. Bom, vamos lá. Eu vou dar minha opinião agora, depois eu vou querer escutar o Bruno. Claro que vai ser a mais polêmica. Já vi até gente dizendo aqui pra mim, cuidado, pilhado, você vai ser cancelado. Eu já sou cancelado há anos. Não vai ser agora que eu vou ser cancelado ou não. E aí eu faço questão de ser de verdade, como eu sempre fui e vou ser. Vamos lá, Ramon Díaz, pode ter errado? Pode, mas um erro bem pequeno, na minha opinião. Nem um grande erro foi. Porque o Ramon Díaz, ele é de outra geração. Eu sou de outra geração, imagina o Ramon Díaz, né? Quantas vezes eu já escutei, quando eu era pequeno, de pais na arquibancada, que hoje devem estar na internet dizendo que absurdo o que disse o Ramon Díaz. Quantas vezes eu jogava bola, aí eu me machucava. Levanta, tem que ser homem. Para jogar futebol tem que ser homem. Futebol não é para menininha, não. Quantas vezes eu escutei isso? Várias vezes. E várias vezes de uma geração que era a geração do Ramon Díaz. O Ramon Díaz, no que ele fala, ele não quis atacar as mulheres. Ele quis falar da firmeza do homem, tem que ser homem, futebol é esporte para contato. E ele caiu nesse deslize. E aí que vai entrar a minha opinião sobre a hipocrisia. Um deslize que é muito cometido várias vezes por pessoas que não interessam as feministas de plantão criticarem. E eu costumo dizer que a grande maioria das feministas de plantão, elas são feministas de causas seletivas. Elas atacam quando elas querem atacar, quando interessa. Agora, vai encontrar alguém que é da mesma ideologia delas, que é da mesma posição política delas, quando fala. E aí, pela primeira vez nesse programa, eu vou falar, vou passar batido na política, mas porque é um assunto relacionado ao esporte. Tem várias aí agora, e vários, né, dizendo, Ramon Díaz tem que ser demitido agora, um ato canalha, Ramon Díaz tem que ser demitido, um machista. E aí, eu vou separar aqui na internet, que eu busquei, para falar com todas as palavras,
Eu não vi nenhuma dessas ou nenhum desses que estão sendo tão incisivos, defendendo tanto a causa contra o Ramon Dias, se posicionarem quando o presidente da República do Brasil, o atual presidente da República, disse a seguinte frase com relação à violência contra mulheres depois de jogos de futebol. Saiu um estudo que aumentava a violência contra as mulheres após jogos de futebol. Por quê? Porque os homens ficavam bravos, ficavam revoltados, talvez bebessem um pouco a mais e agrediam suas mulheres, né? Isso, para mim, é um absurdo muito maior do que você falar que futebol é para homem, não é para meninas. Sabe o que o presidente falou quando ele estava falando sobre isso? Ele deixou escapar, como deixou o Ramon Dias. Se o cara é corintiano, tudo bem. Aí eu vou te perguntar, aonde estavam essas feministas, né, tão ligadas à causa? Aonde estavam esses feministas tão ligados à causa? Porque eu acompanho, eu não sou bobo não. Eu vou olhar. Quando sai alguma coisa sobre isso, eu vou olhar. Sumiram. Não chamaram tanta atenção. Não deram tanto destaque. É por isso que eu digo que é muita sacanagem. Se escolhe, às vezes, quem você quer atacar. Ou você escolhe uma causa e honra aquela causa com firmeza até o final, doe a quem doer, ou não seja hipócrita. Ou não queira fazer covardia com o cara que é de outra geração, porque ele deixou escapulir uma opinião própria dele. Cara, isso é a minha opinião, porque eu acho muita sacanagem o que se faz com algumas pessoas na internet. E aí, agradeço até a quem se preocupou comigo aqui no chat. Cuidado para não ser cancelado. Mas eu não ligo para ser cancelado. É pelo contrário, eu fico puto. Eu já fui tão cancelado de forma covarde que eu fico puto quando tentam cancelar alguém dessa forma covarde, como está acontecendo agora. É uma seleção. Bom, se não está do meu lado, aí a gente pode bater. Se está do meu lado, outra coisa. Cadê as minas, né, que se posicionam tanto? A declaração foi com relação ao Corinthians, né? Não tem aquele respeito às minas do time de futebol feminino do Corinthians? Por quê que não chamou tanta atenção sobre esse assunto aqui? Se o cara é corintiano, tudo bem. Então, turma, para mim, eu só vou levar muito a sério esses ataques exagerados que estão fazendo ao Ramon Dias e a muitas outras pessoas quando tiver o mesmo peso. Quando fizerem sempre. E para mim é uma sacanagem você querer minar o cara, você querer enfraquecer o cara por causa de uma escorregada. Se ele tivesse falado uma declaração contra as mulheres de verdade, eu ia ser o primeiro a falar aqui. Eu falo, vocês me conhecem, eu falo tudo o que eu penso. Se ele fosse covarde com mulher, se ele fosse um bosta com mulher, e eu posso falar, eu respeito muito minha mãe, minha mulher, todas as mulheres da minha vida, todas. Agora, se fosse um babaca querendo menosprezar alguma mulher, não quis. O que ele quis foi chamar atenção para a firmeza do futebol. É para homem, coisa que na geração dele se falava. Então, eu achei muito exagerado, achei um erro para os dias atuais, repito, um pequeno erro. Diante de tantos erros absurdos que acontecem aí e que muitas pessoas que estão atacando ele na internet cometem erros muito mais absurdos contra as mulheres. Só que aí na internet, todo mundo é santo. Na internet, todo mundo é pilar de moralidade. É o mesmo. Sou atacado por quantos? Que eu vou lá ver quem é, eu falo, é até brincadeira. Então, essa hipocrisia me irrita muito e eu digo, para mim, Ramon Dias não quis atacar as mulheres. Para mim, tá tendo uma covardia exagerada em cima do Ramon Dias por veículos e por pessoas, influenciadores. E, Bruno, quero saber a tua opinião também sobre o assunto. Ele
Foi uma fala dele que, como vocês falaram, tem muito a ver com a geração dele, com o que ele sempre ouviu, provavelmente quando era atleta, jovem e depois também profissional. Tinha essa frase muito comum mesmo no futebol, até eu sou mais jovem, eu ouvia bastante isso quando jogava bola criança, quando jogava mais competindo criança, adolescente, tinha muito essa frase, sim, isso é verdade, é um fato. Ele errou porque hoje o futebol também, para as meninas, tem o futebol feminino, tem competições, hoje tem um calendário todo, tem Champions League feminina, Libertadores, Copa do Mundo, tem tudo. Então, as mulheres jogam futebol e, claro, num processo em que está em evolução, é uma coisa recente e nos últimos anos se tornou uma coisa mais profissional, mais estruturada. Hoje elas têm uma condição melhor do que tinham antes, então existe o futebol feminino hoje como uma coisa mais forte do que era, sei lá, 10, 20 anos. É uma coisa que evoluiu, que é bom. Todo mundo tem o direito de trabalhar, de jogar. A menina que quer jogar futebol tem todo o direito de jogar, de correr atrás do sonho dela, de ser jogadora de futebol, e hoje está melhor essa condição também para as meninas. Houve uma evolução, né, em tudo, em estrutura, condição de trabalho, em calendário. Ele falou uma frase ali que está errada, porque o futebol, aí não é nem opinião, existe o futebol feminino, então o futebol também é para as meninas jogarem, para as mulheres jogarem, e hoje ele divulgou uma nota, já pediu desculpas, o Internacional também, e segue a vida. Acho que é isso, acho que não tem que colocar ninguém como vilão, como a pior pessoa do mundo, porque falou uma frase. Ele falou, a repercussão foi ruim, ele se desculpou e pronto, segue a vida. Ele errou mesmo, a frase é errada. Como eu falei, é o fato, o futebol feminino existe, está aí, as meninas jogam e pronto, e segue a vida. A gente não tem que ser transformado na pior pessoa do mundo porque falou uma frase equivocada. Se desculpou e vai seguir o trabalho dele lá no Internacional. Isso, é exatamente isso. Não é a pior pessoa do mundo, como muitas pessoas tentam, né, falar em cima do cara. Que aí tentar estereotipar o cara como um demônio. E muita gente, muitas vezes, que cometeram erros muito piores do que esse cara que está sendo cancelado. E outra, Mauro, você fala muito sobre isso, né, sobre o abrasileirar as faltas no futebol brasileiro. E foi o lance que desencadeou essa declaração, né, do Ramon Dias. Aí eu te pergunto, foi mais uma falta brasileirada, Mauro? Esse lance no meio-campo para anular um gol? Uma falta como essa no meio-campo, anular o gol do Internacional? O que eu acho mais grave é que esse tipo de faltinha, né, que não é falta, não é nada, tem sido muito tolerado pelo meio do futebol, boa parte da imprensa e da torcida. Não, o cara foi atropelado. Não é isso. Ontem, o jogo de São Paulo, não houve... O Enzo encostou no Lucas Barbosa, né? O rapaz já desabou. O Arrascaeta foi a mesma coisa com o Pablo Maia. Encostou, o cara sente que tem um contato, ele já desaba. Para você caracterizar uma falta, e um pênalti ainda mais, né? Porque é uma decisão ainda mais importante, você tem que perceber que o cara fez força para derrubar. No caso ontem do jogo do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, a bola passou lá no terceiro andar, ele não ia alcançar. Percebeu que houve um contato. O contato vai ter, gente. São jogadores disputando o espaço, disputando a bola. O jogador de defesa pode encostar no adversário. Não pode derrubar, empurrá-lo. E o jogador faz o quê? Ele não faz força para ficar em pé. Faz força para cair. Foi o que aconteceu também nesse jogo do Internacional. E aí os caras vão lá e marcam e ficam procurando. E não sabem o que é futebol. Não sabe o que é futebol. Isso não acontece na Premier League, no campeonato italiano, no campeonato alemão, no francês, nenhum espanhol. Só aqui. Só aqui na Argentina. Só aqui. Você pode encontrar uma bobagem dessa num campeonato desses, eventualmente, mas é difícil, hein? Aqui é toda hora. Toda hora. Repito, isso só vai mudar no dia que a CBF, se um dia ela fizer isso, tirar esses caras que comandam a arbitragem, trouxer alguém de fora e esse novo líder da arbitragem, esse novo comandante, disser, fizer o manual. Isso aqui não é falta, isso aqui não é falta, isso aqui não é falta, não é para marcar. Porque o que está acontecendo? O atacante, o jogador que está no ataque, ele já percebeu isso. Já notou que qualquer contato ele consegue a marcação de uma infração. E tem que ser, o empurrão tem que ser um empurrão mesmo. Não um toquezinho. Encostou, o cara já cai. E em câmera lenta, em slow motion, a imagem frisada, dá muitas vezes a falsa sensação de um empurrão quando não é um contato.
É a mesma coisa, você está andando por aqui pela rua, alguém esbarra em você na rua, você cai. Sabe aquela ombrada? A calçada está cheia, muita gente andando, um vem de um lado do outro. O cara esbarra, você cai, não, você fica de pé. Você se esforça, vai ficar de pé. Mesmo que o cara seja mais forte que você, te dê uma ombrada, né? O cara passou com pressa, foi sem querer, mas te deu uma ombrada. O jogador de futebol, se levar uma ombrada na calçada, eles caem no chão. Porque não, se você cair no chão, você vai se machucar. No campo, você vai ganhar um pênalti ou uma falta, que anula um gol. Eles são muito ruins, nossa, é uma coisa insuportável, é cansativo, estão matando o futebol, cara. E tem gente que concorda. Tem gente que também, eu vejo também comentários também, transmissão de jogo, tem gente que concorda com essas marcações, sabe por quê? Porque não tem coragem de falar o que pensa. É mais cômodo falar, não, empurrou e tal, ali, não compra briga. E não compra briga também com o comentarista ex-árbitro, que sempre acha falta, com raras exceções. As centrais do apito da vida, que geralmente assinam embaixo quando eles cometem esses crimes contra o futebol. Porque o mais bizarro de tudo, né? O Mauro já usou essa expressão no pênalti lá no Arrascaeta. Teve até contra o São Paulo, teve até um outro lance que o Mauro usou também. E o mais escandaloso, ô Flávio, é que a falta foi no meio-campo ainda. Se é uma falta perto da área que o juiz considera isso falta, já é errado. Mas se é uma falta que o cara faz essa falta que o juiz considerou, rouba a bola, já chuta e faz o gol, eu poderia aceitar um pouco mais. Agora, um lance como esse, no meio de campo, você anular o gol de um time por causa dessa falta brasileirada, como diz o Mauro César Pereira, cara, a nossa arbitragem é um lixo, Flávio. É sério que isso vai continuar para sempre? É sério que o VAR vai continuar querendo abrasileirar esse tipo de falta? Porque gerou essa declaração toda polêmica do Ramon Dias por mais um lance ridículo de árbitro que não tem personalidade de bancar sua decisão dentro do campo e vai na onda do VAR, Flávio. A posição do árbitro é perfeita, ele viu a jogada. Para essa juvenilzada aí que está marcando esse tipo de falta, isso não é problema meu, não sou diretor de arbitragem, sou nada, mas para ensinar para esses caras, sabe? Eu fui um péssimo jogador, mas frequentei a várzea, graças a Deus, eu não ia apitar mamadeira e chupetinha. Gente do céu, o que os caras fazem? Eles travam. Eles vão correndo, eles param. Claro que o outro vai bater, ele vai jogar. É isso. Isso é malandragem. É uma malandragem no bom sentido do futebol. Você vai fazer o cara... Você não precisa nem ter coragem para chutar no gol. Você está na dúvida se você vai chutar ou não? Está com medo de chutar? Que normalmente o jogador aqui, ele não é estimulado a fazer a coisa. Se ele puder cavar alguma coisa, para ele não ter o risco de chutar e errar, para não ter que assumir a culpa, ele faz isso. Então o que eles estão fazendo? Eles estão travando. Eles chegam na área, dá uma parada. Quando ele dá uma parada, o cara vem de trás, bate e o árbitro marca. Porque eles não conhecem o dinamismo do jogo. Porque eles são árbitros de condomínio. Porque eles são árbitros que foram gerados em mamadeira e chupetinha. Isso aí, isso aí é o tipo... Lembra quando te fala que até hoje eles não entenderam aqui, quando fala cuidado quando a bola bate no braço do cara, ou quando o cara realmente dá um toquezinho de migué para poder ter uma vantagem com a falta. E eles até hoje não entenderam. Então eles marcam todas as vezes, não marcam nenhuma. Agora estão aprendendo um pouquinho, melhorou um pouquinho, mas... Então é diferente. A bola bater na mão é uma coisa, a bola quando você dá vai bater que você dá uma malandrazinha assim. É isso que eles pediram para prestar atenção. Aqui é a mesma coisa. O que o cara faz? Ele deixa o corpo, ele para, ele vai correndo, aí ele trava. A jogada de ontem do São Paulo é muito clara. O menino vem, o Lucas Barbosa, que aliás jogou uma bela partida, ele vem correndo, ele sente o jogador atrás e ele para. Quando ele para, o jogador que vem correndo vai bater nele. Mas não foi nada. Vou dizer mais uma coisa, se o árbitro fosse um pouco mais malandro, fosse um árbitro de alto nível, tipo, do Ciro Vanderlei Bosqueira, foi o árbitro que eu vi apitar. Sabe o que o Ciro daria nesse lance? Cartão amarelo pro cara. Ele vai dizer, você tá querendo ferrar minha arbitragem? Tá achando que eu sou otário? Ou liberava pra bater à vontade, como ele fazia. Falava, o cara tá querendo cair, tá liberado, pode bater 10 minutos. Eu via ele fazer isso, e os caras batiam pra cacete, ficavam gritando, não, alemão, e aí? Ele falava, você não quer cair? Cai agora. E ele fazia isso, porque os caras... Essa é malandragem do futebol, faz parte. O cara tentar faz parte. Agora o árbitro também tem que ser malandro e entender o que o cara fez. Ele
Ele forjou a queda, ele dá uma travada. Imagina os dois correndo, um atrás do outro, correndo, perto. No que separa o outro vai bater. No que bater, o cara cai, se joga. E o cara marca pênalti. Quer dizer, eles são de uma inocência, sabe? É juvenilzão, é cara de chupetinho, mamadeira. Então não dá, não tem a menor condição. Então precisa o instrutor, que provavelmente também acha que isso é falta, ter ensinado, falar, olha... A gente aqui falou tanto com o negócio da mão que agora melhorou um pouquinho, né? Talvez agora eles... Por isso que eu fiz um pouquinho mais didático, mais chatinho, para entender qual é a malandragem que o cara tá fazendo. Ele simplesmente trava, vem correndo. De novo, vou repetir, correndo os dois, um colado do outro. Parou, o outro vai bater. Não é falta, ele parou, ele cavou, ele provocou o choque. Ele, o atacante, o cara que tá na frente, ele provocou o choque. Você vem correndo, parou, o outro vai bater. Isso não é falta. Isso não é falta. Ao contrário, a grosso modo, foi uma artimanha que você usou para enganar a arbitragem. Mas é duro esses caras entenderem isso, viu, Pilhato? E aí eu pergunto, Bruninho Prado é nossa enciclopédia. Bruninho, quanto que tava o jogo, hein, nessa hora? Tava 0-0, seria o primeiro gol do Inter, depois o Inter fez 2-0 e cedeu o empate, mas seria o primeiro gol do time do Inter. E uma coisa que só chama a atenção, o que a gente falou aqui, o posicionamento do árbitro. Ele viu o lance, então não tem que ir no VAR, ele viu, interpretou, para ele não foi falta, ele não deu a falta aí. Aliás, o VAR não tinha nem que chamar. E se chama, fala, não, eu vi, beleza, obrigado, eu vi. Ele viu, ele estava do lado, a imagem mostra aí que ele está do lado, então ele viu, interpretou como não falta, acabou, tá feita a interpretação, mas aí o VAR chama e o cara vai lá, olha lá, ele está do lado, ele viu. Né? Ele viu e fez a interpretação dele na hora, só que eles não seguram o que eles veem, né? O cara viu, não foi falta na opinião dele, que ele viu o lance, mas depois ele não segura quando o VAR chama. Ele não é obrigado a ir ao VAR quando chama, ele pode falar, valeu, obrigado, eu vi aqui, tudo certo, e segue a vida. Exatamente, a não ser, né, Bruno, que o árbitro estivesse do lado, mas não tenha visto um pisão, mas o árbitro está do lado. Chamar uma falta como essa, eu adoro essa expressão do Mauro, é a falta e o pênalti abrasileirados. Só aqui que isso é marcado. Pode até ser marcada a falta, tá? Mas na hora, pelo árbitro. Apitar ali, na hora. Na Europa, às vezes, um lance como esse no meio-campo, chegar mais forte, o árbitro apitou na hora. Mas nunca que o VAR vai chamar numa situação como essa. Eu acho que o problema é o VAR no Brasil. Né? É o VAR. Parece que os caras do VAR, eu acho que foi o Flávio que já disse isso aqui, ou o Vampeta, eles querem mostrar serviço. Bom, já que eu tô aqui, eu vou ter que chamar o árbitro em algum lance. E aí faz bosta, né, Bruno? É uma baita grana, viu? Por isso que eles querem chamar. Para justificar, eles ganham uma fortuna, aquele bando todo que fica lá. Não só tem VAR, tem a VAR, tem a avó do VAR, tem o relatório do VAR. Tem um monte lá ganhando grana, de graça, de bobeira e desnecessariamente. E o árbitro do campo tem que ter personalidade para manter. O cara chamou, beleza. A minha, eu vi aqui, tudo certo. Falta personalidade também, segurança do cara de bancar o que ele viu e pronto, acabou. O VAR chamou. Eu não preciso ir, eu banco o que eu vi aqui, falta essa personalidade também. Falta personalidade, falta atitude, porque o que me revolta na arbitragem é isso. O que me revolta na arbitragem é que esses caras não têm personalidade, eles são ruins e eles não têm personalidade, pô. Eles não bancam a decisão deles. Porra, esse árbitro era um. Ele tinha que ir lá na tela, na televisãozinha do VAR, e dizer não foi falta mesmo não, é gol do Internacional. Só que não, eles são chamados no VAR, eles têm que falar alguma coisa, eles têm que ceder. Parece que eles têm que ceder, né, alguma coisa, porque eles não têm personalidade para bancar a decisão. Galera, mais uma vez a gente tendo aí uma baita audiência, a gente começou mal e foi subindo durante o programa. Eu agradeço muito e eu lembro para vocês, todo domingo de 1 até as 3 da tarde, liga na TV Jovem Pan. Vocês sabem que aqui, vocês viram hoje, é o debate que tem mais verdade, irmão. A gente não tem medo do que os outros vão falar, a gente dá a nossa opinião, não tem, aqui se for para ser de mentirinha, nem tem programa. Então, todo dia, todo domingo, de 1 até as 3 da tarde, liga na TV Jovem Pan também, que a gente já tá com uma baita audiência na rádio, baita audiência no YouTube e tá se firmando também na TV, tá bom? Tamo junto e uma boa tarde pra todos vocês.
Canelada. Realização Jovem Pan.